Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Business Plan Talks, esse podcast que a gente fala de quê, meu sócio Cadu Baracho? Business, negócios, mão na massa, cara. Sem frescura, né? Não tem negócio de frescura mimimi não aqui. Só quem tá no campo de batalha, no dia a dia e fazendo as coisas rodar, né? É quem no final paga a folha salarial, velho, que não tem pra onde correr aí. Faz a roda girar, né? E hoje a gente vai falar qual é o tema, qual é a temática, Caduzão? Cara, hoje top demais, a gente vai falar sobre startups e principalmente investimento em startups. Pra galera que não conhece, que acha que é coisa de outro mundo, que não é da economia real, principalmente, tem muita gente ganhando muito dinheiro aí, fazendo negócios crescerem, evoluindo e principalmente gerando muito resultado real, de fato, né? Boa. E a gente resolveu trazer aqui, né, uma empresa que investe em outras empresas, investe em outras startups, que é a Cordel Ventures, que é aqui representada pelo Strauss Nazar, advogado, né? Entende muito desse mercado financeiro também e de investimentos. O grande Marcos Vinícius Saraiva, que começou como publicitário no marketing, depois a cabeça dele explodiu para esse mundo de investimentos, a gente vai falar sobre isso. E o grande Júnior Queiroz aí, que também está ajudando com eles com o novo Cordel Clube, que a gente vai falar aqui já também. O Júnior é especialista em investimentos, finanças. Nosso parceiro, que a gente vai falar já, mas também entende tudo de mercado financeiro, de investimentos. E a ideia desse episódio de hoje aqui é exatamente o que o Cadu falou, desmistificar esse mundo de startups, investimentos, que muita gente pensa que é só aqueles filmes de Hollywood, né? Facebook e por aí vai. Então, antes da gente começar, dê as boas-vindas para a galera aí, começar aqui pelo Strauss, dê as boas-vindas para a galera, se apresenta um pouco e a gente começa o nosso papo aqui. Valeu, Eric. Obrigado, Cadu, também, pelo convite. Cara, é sempre um prazer, né, falar sobre startups. Foi onde eu me encontrei profissionalmente. É o que a gente faz que, cara, tô ali, eu agrego, eu ajudo. É uma pecinha que a gente muda no modelo de negócio, o negócio do cara vira, faz todo sentido, gera emprego, gera renda. É bom para o cara, é bom para a gente, é bom para a sociedade. Então, e é algo que ainda é um pouco fora da nossa cultura aqui, né, da nossa cultura de mercado aqui, falando do Nordeste, falando do Ceará. E sempre bom trazer um pouco mais de conhecimento para a galera de uma forma mais simples, menos startup-based, né? Porque a gente brinca que o startup-based, que é cheio de inglês, sim, é como se o cara tivesse que ser um pouco supla, né? E aí papito e tal, é meio português, meio inglês, mas é nesse sentido que a gente vem falar e conversar um pouco com vocês. Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, grande audiência, muita gente boa vendo e ouvindo o que a gente está falando aqui. Cara, eu venho desse mercado publicitário, como você falou muito bem, e tive a oportunidade de beber um pouco da fonte do berço da inovação, lá no Vale do Silício. Aquilo ali realmente mudou minha vida, minha cabeça. E aí eu falei, vou trabalhar com isso também, né? Não deixei a agência, tenho até hoje a Ipanema Comunicação. E aí conheci o Strauss lá na CDL Jovem, a importância do associativismo, né? Aliás, você que está vendo, ouvindo a gente, não está dentro de alguma associação, de algum clube, corra. Network importante, né? Muito importante, faz a diferença. E aí, fiz essa viagem para o Vale também por conta de uma associação, que foi a AGE, Associação dos Jovens Empresários. E ali, cara, eu vi uma das coisas que mais chamou minha atenção quando eu fui conhecer o Vale, é que é um ambiente mega competitivo, claro, né? Todo mundo quer sair na frente, todo mundo quer ter a maior, a melhor. Mas também é um dos ambientes mais colaborativos do mundo. Tu conhece alguém, o cara já quer te apresentar, já quer te conectar com alguém, e aquilo ali me chamou muita atenção. Eu falei, pô, isso é um valor para mim. E aí, com a Cordel, junto com o Strauss, eu entendi que aquele valor que eu identifiquei que era muito forte para mim, eu poderia trabalhar com aquilo. E aí nasce a Cordel, unindo esse propósito que a gente tem em comum de conectar pessoas, né? Então a gente conecta boas ideias a bons negócios, a bons investidores. Então a gente trabalha basicamente a nossa grande entrega é a conexão. E aí também por conta de conexão, né? Através do Júnior, a gente está aqui hoje falando com vocês. Então mais uma vez, brigadão pelo convite. Show de bola. Mestre Júnior dispensa apresentações, já é de casa aqui, mas sócio. Nesse episódio ele vai se apresentar novamente. Vamos lá. Primeiramente agradecer pelo convite, né?
Como vocês bem falaram, nós somos amigos, parceiros, sócios, enfim. Muito obrigado aí pelo convite e vamos falar sobre investimentos, cara. Boa. Eu atuo no mercado financeiro tradicional, né? E essa parceria com o Marcos, com o Strauss, surgiu para a gente fomentar o mercado de investimentos alternativos. Porque, como você mesmo falou, existe um estigma, um preconceito muito grande com o mercado de startup e se acha ainda que precisa de muito capital para investir em startup, investir em possibilidades e investimentos alternativos, sendo que você não precisa investir milhões. Lógico que se você tiver condições, pode sim, mas você pode começar com pouco. Existem investimentos ali que a gente vai falar aqui, que você pode começar com 10, 20, 50 e por aí vai. Então vamos desmistificar aí esse mercado e vamos apresentar uma nova classe de ativos para as pessoas terem essa possibilidade de investir não só na bolsa de valores, né? Diversificar investimentos. Acho que essa é a palavra de ordem, né? Show de bola. E se você não conhece o Júnior, você que está vendo ou ouvindo a gente, dizem que qualquer pessoa tá 3 conexões do presidente dos Estados Unidos, né? Você que tá vendo a gente, provavelmente você tá uma conexão de qualquer sócio dele, porque eu nunca vi um cara. Ontem a gente que tava mais numa tem mesa, sócio. né? Tava numa mesa ali de 7, 8 pessoas, aí depois todo mundo descobriu que cada um é sócio do Júnior em algum negócio. Ontem eu vi que eu tenho network, né? Ontem eu descobri que eu tenho apresentações feitas, né? E vamos falar de quem é parceiro da gente aqui que faz tudo isso acontecer, né, Caduzão? Porque Mais uma vez. ninguém faz nada sozinho. Um dos nossos maiores parceiros é a B3X Investimentos, do grande Júnior, que a B3X Investimentos é uma consultoria de finanças e de investimentos que atua principalmente em 2 segmentos, né? Primeiro, diagnóstico financeiro para arrumar a casa. A gente sabe que brasileiro, né, Caduzão? Cara, é desorganizado demais. Ganha R$2.000, aí tem um cartão de crédito de 2.000, aí pensa que tem 4.000 por mês. É o limite do cartão, velho. Então, É até o limite do cartão. Muitos brasileiros são desorganizados financeiramente. A B3X ela ajuda a você ter esse diagnóstico e saber como que você sai de dívidas, fazer um planejamento para teu ano, para 5, 10, 20 anos na frente, né, Pra cara? você ver como a B3X funciona, velho. O cara ajusta a casa. Funciona tanto que investidor de startup, meu amigo. Se não funcionasse, né? Tá aí a prova social melhor do que isso não tem, né? Então, primeiro você arruma a sua casa para depois ir montar uma carteira de investimentos, que lá na frente você quer estar mais tranquilo, quer desacelerar ali do seu trabalho às vezes e tem que ter um conforto financeiro. Então, ele vai te ajudar com construção de carteira, seja criptoativos, mercado de ações, fundos. Então, muito acessível. Segue lá no Instagram B3X Investimentos, ele vai te atender e vai te ajudar demais. Então, recado do nosso parceiro aqui, o principal. E tem também a Splash Produtora, que é esse estúdio aqui maravilhoso, que tem vários podcasts rodando aqui nessa casa. Você quer gravar um infoproduto, você pode vir aqui, fazer uma live, você pode fazer um podcast com mesa, sem mesa, com poltrona, vários cenários. O melhor custo-benefício que você vai encontrar na cidade com os melhores profissionais. Para quem é produtor de conteúdo e quer realmente alguma estrutura organizada com a galera profissional para, como você falou, quero gravar um infoproduto, quero fazer uma live, quero gravar uma sequência de conteúdos, cara, não tem local melhor, estrutura melhor. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas procurando posicionar digitalmente, né? Seja médico, autônomos, empresas. Então, vale a pena demais procurar a Splash para produzir seu conteúdo. Recados dados, vamos começar o nosso papo aqui. A primeira pergunta que eu queria levantar para vocês é que já me veio à cabeça várias vezes, esse termo startup. Estava falando aqui como é que tu falou? A linguagem da startupeira, né? É que o cara tem que ser meio que supla, né? Pronto. Português e inglês. O startup, esse termo, ele começou a entrar no radar da galera mais ou menos em que época? Porque startups já existem há muito tempo, mas falar em startups, acho que em que época mais ou menos? Falar o termo ali, isso é uma startup, o conceito, não é nem o termo, o conceito de startup. Essa ideia, né, do conceito de startup, ela vem do Vale do Silício, né? Várias empresas começaram a desenvolver esse modelo escalável lá nessa região do Vale do Silício. E isso lá é a realidade ali desde vamos dizer, aí da década de 70, da década de 80. Né? 70, 80 já estavam construindo esse conceito. Isso, então. Exatamente. Porém, né, a nível global, falando de Brasil, né, é algo que é um pouco mais recente. A gente tem aí, até que se a gente for olhar... Só deixa um pouquinho mais virado para ti aqui o microfone. Nós devemos ter aí em torno de, talvez,
algo que gira em torno de 20 unicórnios, né, no Brasil. 20? Unicórnio é a empresa que vale mais de $1 bi, né? De real não vale. Tem que De ser real dólar. não vale, é dólar. Né? O conceito é em dólar. Então, isso já mostra que é algo bem mais recente. Ou seja, a gente tem aí 20 anos, mais ou menos, de startups falando a nível de Brasil. Boa, boa. E assim, a Cordel nasceu nesse intuito de apoiar essas empresas que... ontem eu estava numa palestra, acho que você falou, Marcos, esse número que me impressionou, que apenas 3% do capital investido em empresas daqui são daqui. 97% é dinheiro que vem De fora. do sul, do sudeste, né? Exatamente. Isso mostra exatamente que não é um olhar que as pessoas têm aqui ainda, né? Exato. É porque existe muita aversão ao risco, né? Tradicionalmente, no nosso estado, a gente tem essa aversão ao risco, né? Então, você não pode colocar dinheiro numa startup falando, eu vou colocar 10, quando é que eu vou receber os meus 20? Não é assim que rola. Então, primeiro você tem que desmistificar uma série de coisas ali, entendendo que é um capital de extremo risco, mas também quando você ganha... Aliás, você vai perder muito para poder ganhar, mas também quando você ganha, é uma bolada que paga toda a conta que você perdeu. Então, E sobra. Isso, claro, tem Sim, que sobrar, não né? ia ser só Senão igualar, não né? vale a pena. Então, paga essa conta que você perdeu. Então, é um jogo, investir em startup é um jogo que você tem que saber perder para você poder ganhar. Tem que ter Primeiro você vai perder. Tem que ter um coração de gelo ali, uma inteligência emocional, saber perder, né? Por isso que é tão importante, a gente fala, e aí a gente quer trazer, a gente fala muito de boas práticas, né, Strauss? Trazer as boas práticas de investimento em startup. Que tem programa de televisão aí, cara, que fala assim, não, 40% da sua startup, pô, X reais. Cara, não é assim que a banda toca. Não é Ali assim que sabe você que é deve só olhar. por causa para vender a televisão, o programa, né? Exatamente. É uma ficção, é uma obra de ficção aquele programa. E falando né? de investimento, né, obviamente a gente está falando de venture capital, é um investimento de risco. E como é um investimento de risco, é um perfil mais agressivo, o que a gente diz que existe aí, como o Marcos falou, de boa prática. Boa prática nesse sentido é investir até 10% do seu capital líquido. Ou seja, é aquele dinheiro ali que você não vai precisar dele no curto e médio prazo. Um dinheiro que você pode perder. Um dinheiro que está ali e você pode apostar um pouco com ele. Pronto. Hoje a gente tem... O Strauss faz a conta aí de mais de 80 negócios que a gente participa de alguma forma, né? E... Rapaz, tu disser isso aí, vai sair no meu processo de divórcio. Corta, vai na corte. Então, volta. Então, o Strauss fala que a gente participa de alguns negócios, né? Ficou bom assim? Tá ótimo. Tá bom, então eu vou falar de novo. Então, o Strauss fala que a gente participa de alguns negócios e a gente já perdeu. Tem mais de 10 negócios ali na nossa conta que a gente perdeu investimento. Simplesmente é o que a gente chama de write-off. Você botou a grana ou você investiu ali teu tempo, enfim, qualquer coisa que você tenha investido e foi por água abaixo e tá tudo bem. Faz parte dessa conta do investimento você perder alguma coisa para poder ganhar. Mas, por outro lado, a gente tem... Nossa primeira startup está dando um grande salto de crescimento e a gente vai conseguir ganhar alguma coisa que vai pagar essa conta, vai compensar isso. Então, saber esse jogo, né? A gente vai perder muito. Então, por exemplo, tem 5 anos que a gente perde. Porque até agora a gente teve uma saída muito recente, pequena, em 5 anos de jogo. Então, assim, se você pensa que você vai colocar um dinheiro hoje e vai fazer day trader de startup, você está bem enganado, não é assim que o negócio vai rolar. É investimento de médio e muito mais de longo prazo. Então é importante entender isso. Até porque, né, a gente está falando aqui de uma fase que a gente trabalha, que é a fase que a gente chama de early stage. É uma fase muito inicial do negócio. Então a curva de saída é maior. Então, cada negócio que a gente investe vai fazer sentido 5, 6 anos depois. E é mais ou menos esse prazo que a gente começa agora a realizar essas saídas. Uma dúvida, cara. Eu não acompanho tanto, estou entrando mais agora no meio de startups, principalmente soluções com inteligência artificial. E quais são os critérios que eu tenho que analisar de um bom negócio para eu investir ou de só um negócio que uma das coisas que eu acredito que a grande maioria da galera pensa é o quê? Tem muito dono de startup, até uma época atrás estava na moda, muito dono de startup que só quer a próxima rodada. O que eu tenho que analisar como investidor se esse cara só quer a próxima rodada
ou se esse é um negócio que vale a pena, que corre o risco de se tornar um unicórnio, digamos assim. Adu, a gente estava falando de boas práticas, né? A primeira coisa, cara, monta uma tese. Se você vai começar a investir, invista em algum mercado que tu conhece. Todo mundo aqui tem uma profissão de origem. Todo mundo domina algum determinado assunto. Então o Júnior, por exemplo, cara, vai botar grana em alguma coisa? Bota numa fintech, pô. Ele consegue avaliar melhor do que uma Ele Martech, conhece por o exemplo. meio, né? Ele Conhece o meio. Então ele tem como entender a subjetividade dos números, né? Entender um pouco mais qual é o olhar do empreendedor sobre o segmento. Então vai por ali, começa por ali, vai naquele jogo, até você entender como avaliar outros tipos de negócios, né? E hoje, claro, a gente tem critérios que a gente usa para poder avaliar qualquer tipo de negócio que chega na nossa mão. Mas tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é: a gente não aposta no cavalo, cara, a gente aposta no jockey. Então, por mais que sejam bons negócios, o empreendedor tem que ser melhor do que o negócio. Sim. Então, se o cara não tem sangue no olho, se o cara quer investimento só para receber como salário, provavelmente aquele negócio não vai dar certo. E sobre isso, né? Vocês já devem ter visto isso em clientes ou pitches que vocês receberam ou do mercado, de ideias que são muito boas, mas o cara tá à frente e não é tão bom, e aí talvez não vale, mesmo a ideia sendo boa, não vale a pena investir porque o cara não é bom. Às Exatamente. vezes não tem uma execução boa, né? Sim. É exatamente isso que o Júnior falou, né? O que importa é a execução. Ideia você vai ter de rodo aí. Às E vezes sempre são incríveis, né? Sempre. O cara melhor do acha mundo, que a a melhor do dele mundo. É o novo não Google, tem velho. melhor. O que a gente recebe de Steve Jobs aí lá no Hub. Acho que toda semana Vocês tem recebem de unicórnio, né? Lá, Toda semana tem. E tem alguns que moram lá ainda. São disruptivos. E trazendo um pouco para a história da Cordel, para entender um pouco a linha do tempo, né? Porque aqui no Business Plan a gente gosta de mostrar o plano de negócio que fizeram as empresas chegar onde chegaram e para onde elas querem ir. E a empresa nasceu em 2017, se não me engano. 2018. Vocês se juntaram e aí vocês já tinham na cabeça, a gente vai investir dinheiro da empresa, nosso, ou vamos captar? Como é que foi a ideia do plano de negócio da Cordel? É legal, Marcos, se me permite aí. Essa daí eu gosto de comentar porque a época... Vira só um pouquinho aqui o microfone A para ficar de época- frente contigo. Isso. Na época eu estava terminando após em Direito e Novas Tecnologias, que eu chamo de Direito Digital e das Startups, né? E aí eu estava no momento de mudança, né, do quadro societário do meu escritório, né, que eu trabalho no direito com isso, e eu enxerguei rapaz, eu preciso me posicionar no mercado, especificamente aí, como é que eu vou me posicionar aqui falando de direito digital e startups no mercado. Eu fui dar uma olhada, o que é que tinha. E aí eu descobri o que a gente chama de Rapadura Valley, né, que é o ecossistema. É o Ceará, falando de startup e inovação, a gente vai falar Rapadura Valley, né? Então, Só para a galera entender, eu também já ouvi algumas vezes, o Rapadura Valley não é empresa, Não. esse é o ecossistema. Isso. É o o Ceará. movimento, não é o movimento de inovação do Estado. E aí, o Rapadura Valley ainda com alguns movimentos muito incipientes, muito iniciais, e eu vi que poucos escritórios tinham alguma posição dentro desse ecossistema. Então, eu comecei a me posicionar ali enquanto escritório, mas vi que ainda não era a forma correta de me conectar. E Isso aí, tu se posicionava como um escritório de advocacia para a área. para entregar serviços voltados a startups. Porém, eu comecei a enxergar algumas lacunas, e a principal delas de aceleração. Não tinha nenhum player que realizasse aceleração de startups, pelo menos assim, né, de forma muito contundente, né? Existia à época uma única, que era a Wave, que é o case lá da Gindedu, né, que só teve... Mas esse Wave era outro nome, né? 85 85. Labs, né? 85 Labs. Pronto. Ainda tem? Não. Virou Wave, né? E Mas virou a Wave Wave depois também foi acabou. descontinuado. Então, mas foi o único case aí da aceleradora, né? Aliás, vale dar o crédito, né? Claro, cara? do Milton. Igor, Eles cumpriram a Milton, missão deles, né? Igor, Sim, Milton, Léo, sem os dúvida. caras que desbravaram o mercado aqui. Exatamente. Foi a Isso primeira- lá em Muito 2010, respeito pela 2011, história né? deles, são caras... Um abraço pra eles aí, são caras Exatamente. fantásticos. E justamente nessa época eu tava com o escritório lá na Elephant, que era a base lá. Exatamente, Exatamente. a base deles. E aí, enxergando essa lacuna, eu disse, cara, eu preciso de alguém que seja complementar a mim, ou seja, que tenha uma habilidade ali em algo que eu não tenho, e que me ajude a me conectar com esses negócios para a gente acelerar. E aí, logo de cara, eu comecei a dar uma olhada no pessoal lá da CDL, que eu fazia parte, né, eu era diretor lá, e aí lembrei do Marcos. Eu, cara, vou
conversar com o Marcos. Liguei pro Marcos e disse, Marcos, estou com uma ideia de negócio aqui, cara, eu queria conversar contigo. Quando é que você pode me receber? Fui lá conversar com ele, quando eu termino de explicar o que eu pensava que seria a Cordel. Aí ele disse, bicho, me acompanha ali, vamos ali, na minha sala. Quando eu entro lá na sala dele, pra minha surpresa, tudo que eu tinha acabado de falar tava num business plan na parede. Na parede, eu olhava Que todo louco, dia pra velho. aquilo. Mas ele ficou puto contigo, que ele disse que só dá certo quando ele briga com o cara, né? Mas Ontem eu na acho que ele já palestra. ficou puto comigo algumas vezes, mas também ele não externou. Mas engraçado Mas como, é mútuo, é mútuo. como em parcerias de sucesso isso é comum, né, Claudio? A gente já escutou muito, né? Quando encontra duas pessoas que estão pensando a mesma Exatamente. coisa no mesmo momento, mas ainda não executaram, né? Exatamente, é como se fosse uma energia que atrai, né? Você acaba que fatalmente vai encontrar. Se você aquela tivesse pessoa. procurado outras pessoas da CDL, tu Sem ia apresentar, dúvida. mas não ia andar, né? Inclusive, a época, né, os 3 primeiros meses ali, nós tivemos um terceiro sócio, né? E o cara talvez até hoje arrependa que não entrou pro negócio, né? Mas é isso, quando tem sinergia, ele adere, quando não tem, ele é facilmente repelido ali, não faz sentido pro negócio, né? É isso. Quer complementar, meu amigo? Cara, E aí nasceu a Cordel, né? nasce a 2018. Cordel ali dessa união. E eu vou te falar, cara, não foi fácil, não. Mas Foi só um bem- parênteses, ele falou que tu já tinha um plano de negócios que já desenhado na cabeça, estava olhando para esse negócio há muito tempo sem andar assim, né? E aí ele veio com a ideia. O plano de negócio tem muito a ver com o que tu já tinha visitado, a história do Vale do Silício e tudo. Total. Cara, uma agência de publicidade, ela tem muita inteligência de mercado ali dentro. Porque a gente recebe informação de vários segmentos, né? E eu ficava olhando aquilo e falo, cara, eu tenho dinheiro aqui na mesa, eu estou perdendo. Porque eu uso os dados dos meus clientes para tentar voltar algum retorno para eles, ok? Mas o que eu faço com isso? Eu não posso usar isso só para criar layout, estratégia de comunicação. Como E que eu aí- como uma fatia desse bolo? Como é que eu como a fatia usando essa informação para ganhar alguma coisa? E eu entendi, sempre me incomodou muito o modelo tradicional do mercado de publicidade, né? Eu sempre olhei aquilo, sempre me incomodou um pouco a forma que foi criado, né? O arcabouço do mercado publicitário brasileiro, que é uma jabuticaba, né? Só tem aqui o modelo publicitário. Ah, é? Se pudesse resumir, qual seria esse modelo? Cara, a gente tem uma lei de 1965 que regulamenta o mercado. É um mercado que ainda vive muito de comissionamento, né? Chamado BV. E que é um modelo ultrapassado. O mundo nunca teve isso, né? E é realmente uma jabuticaba. Só existe aqui no Brasil esse modelo. Enquanto o mundo roda diferente, a gente ainda, principalmente as agências mais antigas, mais tradicionais, a nossa tem 19 anos de mercado. Então, o mercado, eu acredito que não conseguiu ser tão profissional ao ponto de aproveitar todas as oportunidades que tem ali dentro. Mudou muita coisa, as grandes empresas criaram áreas de inteligência, de BI, etc., para tentar compilar um pouco mais isso. Mas, enfim. Eu falei, cara, dá para eu pegar esse dado que eu gero aqui o tempo inteiro e fazer alguma coisa com isso. Vou acelerar negócios dentro da agência. Quando nem se falava em BI ainda, né? Nada disso. Eu falei, cara, eu vou pegar essas informações. Eu tô falando isso aí 2016 que eu comecei a ter essa ideia, e era o início da geração de dados das redes sociais, né? Então a gente tinha um grande sistema lá que a gente usava para agendar post, ver os números dos clientes, e eu falava, cara, isso aqui tem riqueza de informação aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um plano interno para fazer com que os meus colaboradores montem empresas dentro da minha. Loucura, né? Enfim. E que com essas informações eu vou fazer o intraempreendedorismo e vai que rola uma empresa saindo aqui, uma spin-off, e eu ganho dinheiro com isso. E aí criei esse plano de negócio. Já era uma aceleradora, digamos assim. Era o conceito de uma aceleradora. Nossa. Então eu fiz esse plano de negócio de uma aceleradora olhando para a agência e não olhando para mercado. Quando o Strauss vem com esse conceito também, eu falo, cara, mas tudo que você está falando está aqui na minha parede, eu olho todo dia para isso. E eu não estava conseguindo aplicar aquilo dentro do meu negócio com uma visão tradicional que era a agência. E aí a gente fala, vamos para o mercado, vamos olhar para o mercado com isso. Aí a gente começou usando o escritório dele, o meu, e fomos indo até que hoje a gente é sócio lá do BS Innovation Hub, né, um grande espaço aqui, para quem não conhece, Sim. lá no BS Design, que é um prédio de referência aqui da cidade, uma sociedade com outras duas grandes empresas, que é a Gomes de Matos Consultoria e a BS Par, aonde a gente faz ali, tem o nosso espaço para fazer a aceleração. Mas foram ali 3 anos trabalhando bastante, aprendendo.
Porque diferente de muitos players de mercado, a gente criou a nossa própria metodologia de aceleração. Então, com os conceitos que a gente vinha, com as experiências que a gente teve, cada um na sua área. Porque tanto o publicitário como o advogado, nós somos generalistas, né? A gente flutua por diversos negócios. Então, você tem acaba sendo, muitas das vezes, aquele cara que entende de tudo um pouco, né? Você tem que saber falar de tudo um pouco para conseguir atender clientes. Eu gosto muito do conceito do Murilo Gun sobre isso, que ele fala assim, você tem que ter um conhecimento em T, que você tem que ser generalista em vários assuntos, mas em um você tem que se aprofundar. Exatamente. E aí é mais ou menos vocês caminham por aí, né? E a gente falou, cara, dá para ajudar muita gente, porque a gente tem visão de mercado, a gente fala com muito empresário todos os dias. Cara, é muito legal a minha profissão, eu começo o dia falando de colégio, termino falando de funerária. Pô, é muito legal isso. Né? Então, eu falo sobre o ciclo da vida de uma pessoa em um dia. Então, quanto isso de informação eu posso ajudar o outro? Essa visão de mercado, o advogado também, que fala com todos os tipos de cliente. Sim. Como é que essa visão pode ajudar empreendedores a darem certo? Porque, cara, todo mundo aqui é empreendedor, né? E até você, meu amigo, que é empregado de alguém, você é empreendedor. Você está empreendendo o seu tempo, tá né? Sabendo, né? Você é empreendedor do seu próprio negócio. Né? Você é um negócio, né? Então, como é que a gente podia ajudar essa galera? E a gente foi criando uma metodologia, foi testando, foi validando, vai levando porrada, né? Até criar um modelo que a gente tem hoje, que aí já passaram mais de 40 startups lá no nosso modelo de aceleração, aonde a gente consegue estar ajudando. Porque, cara, você vai empreender, muitas das vezes o cara fica numa bolha. Sim. Ele está com aquela visão viciada do negócio, levando pancada o dia inteiro, não sente que não tem ninguém pegando na mão dele para ajudar ele ou conectar ele com um grande cliente. E no final do dia é isso que a gente faz, grandes conexões. E o Cadu fala muito isso aqui nos episódios, né? Que empreender é muito solitário, né, Caduzão? Demais. É porque é o seguinte, muitas vezes o cara tá, como você falou, o cara tá no negócio dele, focado no negócio dele. E, cara, às vezes é só uma visão de fora que, cara, eu passei por isso, não vai nesse rumo, não. Ajusta um pouquinho aqui para a esquerda, que é melhor. Às vezes é só isso e já gera resultado. Pronto, ontem, o evento que a gente foi lá. Cara, é um network, é o happy hour, é depois que surge uma ideia, surge um negócio, surge uma dificuldade. Porque o que eu acredito? Quando você junta empreendedores e empresários, velho, a probabilidade de conversar sobre negócio é grande e de sair outros negócios é maior ainda. E eu acredito que realmente só de você ter visões externas já alavancam muito os negócios, de fato. A mentalidade do empresário e a mentalidade alavancada alavanca os negócios, né? Exatamente. E o ecossistema, quando vocês começaram, de 2018 para cá, né? Existia já alguns outros movimentos? A Wave veio, depois desapareceu. Existem, acho que tem o Nina Hub que faz algo semelhante ou não, vocês me corrijam aí. Como era o ecossistema quando vocês começaram e hoje, como é que tá? De players ali. Bom, de players, né? Porque assim, a gente meio que atua como um coringa, né? A gente atua em várias pontas, não só como aceleradora, mas também com investimento, com entrega, né? Eu tenho vários clientes no escritório que são startups, o Marcos também atende via Ipanema. Então, eu sou professor, sou advogado, sou investidor, acelero, então a gente está ali em várias pontas. E em cada uma dessas pontas, o mercado, o ecossistema, ele tem evoluído um pouco. Porém, ainda existe aí uma grande lacuna, e até porque os bons negócios, as boas startups não têm saído de onde se espera sair. Porque quando você pensa em startup, você pensa o quê? Vai vir algum grupo de nerds lá da universidade, o cara que estudou, e dali vai sair um negócio. Só que existe um gap imenso entre a academia, que a gente chama a universidade, e o mercado. Geralmente esses caras têm zero skill comercial e tem um medo que a gente chama que é o que a gente trabalha muito na Cordel, que é o go-to-market, né? Ou seja, o cara não consegue chegar no mercado, ele não consegue vender. A gente trabalha muito playbook, máquina de vendas, né? Principalmente com o Marcos. E então esses negócios de academia não viram negócio. E em contrapartida, os negócios que vêm de outros negócios, que são as spin-offs, né? Elas são bem mais promissoras, porém, às vezes com o estado da arte ainda precisando ser lapidado. Então a gente junta, né, fazendo esse link aí, tanto de academia com mercado e mercado com academia, que é meio que uma mistura que precisa existir, né, nessa alquimia do sucesso aí de uma startup, para poder gerar algo de sucesso. E essa formulazinha, pelo menos aqui, falando de ecossistema, e aí, para mim, pelo menos a falsa modéstia, ela é
cara deve deixar de lado, né? Porque isso aí não faz muito sentido. Falando de Nordeste, cara, não tem ninguém que atue como a gente tem atuado, né, enquanto Cordel, enquanto BS, falando de aceleração de negócio. Né? Geralmente, o que a gente tem? A gente tem espaços de ambiência, como Nina Hub, como Rubini. Né? As próprias faculdades, algumas faculdades Tem colocam parque ali um tecnológico, espaço, né? mas não é um acelerador, é só mais um espaço. Exatamente. Ali. Então, a gente atua, né, com mentoria, com networking, com aproximação. Pra você ter noção, a gente passa lá, olha, cara, me diz aí, eu quero saber qual é o teu roadmap, teu plano de negócio, né? Porque para onde você está indo, teu plano de ações, para eu saber onde é que eu vou poder encaixar, onde é que eu posso te conectar. Então o cara passa um wishlist lá pra gente, ó, eu quero me conectar com A, B, C, D, E, F. A gente vai atrás desse cara, né, para ajudar, porque o cara geralmente não tem conexão. Então isso é que é o supra-sumo, né? A A cereja gente do liga bolo. pro Júnior, provavelmente o Júnior é sócio com quem ele quer E falar. aí a gente faz essa Por conexão. coincidência, ele também já é sócio da startup que está chegando. Exatamente. Só conecta os pontos. Exatamente. Cara, um ponto que eu vejo, assim, das startups e como é que vocês lidam com isso. Encaixando exatamente no que você falou, eu tenho também, eu sou sócio de uma plataforma de Get and Checkout, e o que eu vejo, acompanhando um pouquinho, eu vejo que a galera é muito apaixonada pela solução deles e tem zero visão de venda e de negócio. Parece que o cara, que nem acho que é o Senhor dos Anéis lá, o meu precioso, né? O cara se apaixona de um jeito pelo negócio dele e ele não tem esse tino comercial, ele não entende como é que E às vezes fica bota cego e isso no surdo, mercado. né? Cego e surdo, né? Só que no final, o que eu acredito? Eu venho do marketing, venho das vendas online e a grande maioria dos negócios, quem banca os meus negócios são as vendas, são os clientes. Como é que vocês conseguem pegar essa galera que tem essa visão de solução e ajudar esse cara a, de fato, vender isso no mercado? Vender para o cliente final mesmo, não é vender para... Que geralmente essa solução dele é idealista e tal, a ideia é mais para transformar em números, né? A maioria. Primeiro ponto, a gente tem que ver se o cara é coachable ou não, né? Porque a maioria não é. É esse cara que dá murro em ponta de faca e se abraça na ideia dele e, certo ou errado, ele vai até o fim. Tem cara que não adianta, né, Marcos? Quantos e quantos aí já passaram pela nossa mão? Que Mas aí tem um detalhe, que ou é gênio, que é uma zero minoria, ou é só cabeça dura. Por exemplo, quem viu aquele documentário do Spotify, você viu que o cara era cabeça dura, mas ele foi um gênio, né? Sem dúvida. Então, Mas quem corrigiu a rota do negócio foi a advogada e não o gênio. sim, Né? verdade. Ela que modelou o modelo de negócio do Spotify foi feito pela advogada. O cara teve a ideia base, mas o que fez rodar foi a Petra, né? Que é a advogada lá do Spotify. Então, é esse o nosso trabalho. Nosso trabalho é de Petra. É de, caramba, aqui tá faltando só isso, cara. Muda de tal forma. Ah, eu tô tendo uma resistência de mercado. Oferece, pô. Oferece, dá um trial. Dá uma versão premium para o cara experimentar. Então, às vezes esse detalhe é que faz total diferença no negócio. Dando o exemplo da Reblocal, que é o nosso maior case, pelo menos até hoje, os caras estavam com a consultoria, não era um modelo escalável, e queriam buscar 300 mil, 400 mil. Só para a galera entender. Então, a Hub Local é uma das empresas que foram aceleradas ali. A primeira. A primeira, então. A primeira. Que eles chegaram com um conceito, um modelo de negócio de um jeito. Isso. E aí vocês fizeram esse meio... Ó, vamos por aqui. Isso, a gente mudou várias coisas, né? A primeira delas foi o nome. Inclusive O nome do negócio Como era era? Adicione Seu Negócio. Nada vendável, né? Era uma consultoria, não tinha modelo de escala. E aí o Marcos deu logo uma cacetada na primeira reunião. Disse, cara... Pra deixar cabisbaixo. Bicho, assim, falando aqui de modo aberto, vocês estão cagando, bicho. E aí vocês vão ter que mudar aqui o curso de muitas coisas. E a primeira delas é se posicionar enquanto startup. Se vocês quiserem escala, se vocês quiserem captar esse valor que vocês estão buscando, vocês vão ter que buscar um modelo de plataforma onde vocês consigam replicar isso de forma automática. Porque senão é um trabalho artesanal, consultoria artesanal, não tem como replicar. E aí nós colocamos uma série de condições. Quando a gente saiu da reunião, eu olhei para o Marcos e disse, esses caras não vão abraçar a ideia não, porra. Eles Achava estão que era fora. o cabeça dura, né? Cabeça dura total. E aí, para nossa surpresa, eles foram lá, conversaram entre si e depois eles confessaram, caramba, a gente ficou, como é que eu vou deixar de... Eles já tinham um faturamento de 30, 40 mil reais. Agora a gente vai se posicionar como startup. Startup é algo muito incipiente, é muito inicial. Como é que eu vou fazer isso agora? Mas eles entenderam e
de 2 funcionários, daqui a pouco estavam com 8, com faturamento que daqui a pouco chegou a 50, 100 mil. E daí é quando a gente vai abrir a primeira rodada já com valuation de 100, 150 mil reais, mas com valuation de 5 milhões. No ano seguinte 36, depois 60 e agora deve ser a rodada da nossa saída, que deve ser anunciada durante essa semana, né? Então, primeira coisa é o cara ser coachable, não ser cabeça dura, né? Tá aberto ali a mudar a mentalidade dele e entender movimentos de mercado, porque a obsolescência ela faz parte desse contexto. Então o cara tem que estar prestando atenção nas tendências de mercado para enxergar para mudar o curso, né? É como quem está ali num navio e está vendo uma tempestade à direita, ele tem que mudar o curso para a esquerda. Então enxergar esse cenário, isso é uma das habilidades mais importantes aí do empreendedor. E ter humildade, né, cara? Para aceitar um conselho desse que realmente mudou o negócio. Para aceitar que está todo, errando, né? inclusive. Isso. Que ele precisa Porque mudar. provavelmente, né, o cara podia chegar lá, já estou faturando 30 mil, 4 mil, 40 mil, eu entendo mais do meu negócio que você. Exato. Fora que tá falando um negócio aí. Então o cara tem que ter uma inteligência muito boa para aceitar isso, né? Exato. Cara, e uma dúvida, assim, o que eu vejo? Quando vocês falam de números de valuation, por exemplo, 30 milhões, 50 milhões, beleza, em alguns casos tem lastro, mas em outros o lastro é a cabeça do empreendedor. Que eu vejo muita gente falando, minha ferramenta vale XPTO. Eu preciso de um investimento de 2 milhões por 0,5% aqui. Cara, como é que é feito esse valuation? Para ver se vale de fato, se não vale, para botar dinheiro realmente, como é que é feito isso no ponto de vista de vocês lá? O valuation, ele não é só um número, não é só matemática, e ele também não é só arte, não é só um achismo ou uma futurologia. Ele é uma mistura dos dois. Sem elementos qualitativos, o quantitativo não vai dizer muita coisa, e sem o quantitativo, o qualitativo também não tem embasamento. Então, ele é uma coerência entre o quantitativo e o qualitativo. E a dificuldade é encontrar o equilíbrio certo, E né? por isso é uma arte, não deixa de ser, arte. mas uma arte que luta Mas também. esse balanceamento também com vai muito números. da etapa do negócio. Então, se você está num negócio muito early stage, que fatura pouco, você vai muito mais entender qual é o roadmap daquele negócio para entender ali quais são as chances de sucesso ali na frente e tentar... Aí você vai muito mais por quanto o cara precisa para executar aquele plano e não muito pelo que o negócio vale. Sim, fica mais O tangível, cara né? acha que vale muitas Exatamente. vezes, porque pro dono do negócio sempre vale muito mais. Mas né? é que tá, quando o cara começa a conversar com a gente dizendo eu acho, ali ele já perdeu 50% da credibilidade. Então ele tem que apresentar argumentos. Se ele não tem argumento para embasar aquele valuation que ele está apresentando, Com segurança, com solidez. não vai Acho que ter. um dos grandes sucessos desse programa de TV que você falou aí, né, é essa questão do pitch, né? O cara que geralmente chega com confiança, com os dados, com os números na ponta da língua, passa a confiança e talvez vai sair negócio. Pode até não sair, mas tem a probabilidade maior de sair negócio, né? E é engraçado isso porque aí também tem uma pegadinha para a gente que está do lado de cá, né? Porque um ponto muito importante que é necessário para o cara que está empreendendo é ter essa confiança e tudo mais para ele passar isso. E ele passa externando, né? Então, o que a gente chama de body language, né? Sem forçar, É muito importante. O cara passa confiança, ele pode estar morrendo de mentir ou falar sem ter o mínimo embasamento, mas você fica assim, Mente, ele acredita na caramba. mentira, né? Aquele cara que é altamente vendedor, né? Sim. O cara que apresenta o pitch, ele tem que ser vendedor, tem que ser muito comercial. E do lado de cá, a gente tem que ficar entendendo se aquele cara realmente ele é muito um super vendedor, é um lobo de Wall Street, ou se não, realmente isso faz sentido, né? E aí, daí, por isso, a gente precisa entender do segmento, minimamente, para poder ter uma noção se o cara está falando só o blá, 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 blá ali, ou se realmente tem embasamento. Mas essa questão de passar com muita confiança, ela é sempre verificada. E o cara vai ter ali uma pegadinha ou outra que se você lançar uma pergunta e ele não tiver o embasamento, ele vai escorregar. E vale a pena colocar, viu, Cadu? Seguinte, cara, o trabalho de, quando você for fazer investimento, tenha um bom escritório de advocacia junto com você. Porque por mais que você veja um empreendedor bom, por mais que você acredite no negócio, você entendeu, você domina um assunto, você fala, isso aqui vai explodir. Faça uma due diligência bem feita.
Due diligência é o processo de levantamento de informações para ver se realmente tudo aquilo é verdade, o cara está apresentando, né, se ele é idôneo e tal. Teve um caso muito clássico, não posso dizer nomes, mas... E se eu der referência, vai ser fácil de matar. Mas o cara foi lá, passou por todas as nossas fases de pré-seleção. E a última fase da nossa seleção lá é uma entrevista com os sócios. Cara bom de papo, cara. A ideia é boa. Meu irmão, isso é legal. Ele ia ser aprovado. Antes de... Ele iria cair na due diligência da gente, claro. Mas eu olhando, eu falei, cara, tem alguma coisa esquisita no papo desse cara. Meu irmão, alguma coisa... Sabe? Feeling, percepção. O cara é bom, a ideia é fantástica, ele vai explodir, mas tem alguma coisa no papo dele que não tá bom. Eu tava com o meu computador no dia, na minha frente. Falei, peraí, eu vou dar uma pesquisada no nome desse cara. E eu abri lá no Jus Brasil, o cara tinha mais de 200 processos. Então, assim... Um indicativo vezes, bom, ruim. Né, você usa isso para entender que, cara, peraí, meu irmão, não... Vamos botar a grana onde faz sentido, né? Ou vamos usar o nosso tempo, que também é dinheiro, onde realmente faça sentido. Então, muito cuidado. Tem muito canto de sereia bom aí. Tem muito bom vendedor no mercado, né? Ou muito autopromotor no mercado. Mas cuidado com isso, dá uma estudada, vai com calma. E, principalmente, cara, não age pela emoção. E trazendo para o mercado financeiro, até de startups, mas depois de empresas já consolidadas, né? O Júnior analisa muito isso, né? Essa tal da due diligência, quando você vai investir em ação de alguma empresa, ou você, se você for fazer sozinho, você tem que fazer esse estudo, que é difícil, ou você contratar escritórios ou empresas que façam isso, né, Júnior? Para você saber, ó, aquela empresa ali está crescendo, vale a pena comprar ações, ou vale a pena investir, tem que fazer essa due diligência aí. Exatamente. Fora que, assim, é uma pesquisa que as pessoas não fazem, né, bicho? Não sabem, né? Não sabem fazer. Por onde começar? E, na maioria das vezes, não querem nem aprender. Só ficam recebendo dica. Ah, que fulano de tal deu dica tal no YouTube, que não sei o que, não sei o que. Sendo que não é assim, né? E deixa de pesquisar os números da empresa de fato. Cara, na nossa mentoria... A gente gosta muito de ensinar, de fato, as pessoas a analisarem uma ação, um fundo e por aí vai, uma cota de um fundo imobiliário, para realmente ver os números. Porque, cara, tem análise que a gente faz de certas empresas, por exemplo, não vou citar nomes também, que, cara, é matemática... Pô, não, se comprometer. é matemática básica. Ó, essa deve conta ser aqui, sócio dele. essa conta aqui não fecha. Então, se a conta não fecha, não faz sentido investir numa empresa dessa. Só que aí a pessoa investe e vira torcedor. Não, uma hora isso aqui vai virar. Mas aí, quando a ação já está na bolsa, ela já fez a oferta pública e teve que abrir seus números. No caso da startup, é tudo ali mais escondido, tem né? na história, cara bom de papo que chegou lá, abriu o capital e o papo não era bem aquilo. Tem esse, né? Acho que tem aquele... Acho que é o documentário lá do WeWork, que eu assisti recentemente. Eu acho que foi o Júnior que indicou. Eu fiquei de cara pelo que ele conseguiu só na arte, né? Porque tem os números e a arte, né? O pior que esse aí foi o daquela moça lá da... que era até na área de medicamento, cara. Sim, verdade. Exame, teve. ela foi muito pior. Verdade. Cara, e um detalhe, vamos lá. Porque, agora, pra galera, principalmente pra galera que tá assistindo a gente entender. Um exemplo, não sei se o Uber tá nesse caso, mas acredito que tá. Uma empresa, startup, tomando prejuízo... Ano após ano, devendo bilhões, e mesmo assim, ela ainda vale muito dinheiro. Como é que funciona essa matemática na cabeça, no mercado, pra galera entender? O leigo não entende isso não, né? Porque se uma empresa tá tomando prejuízo, ela vai quebrar, anos. Né? A primeira coisa é saber quem está fazendo esse cálculo do valuation, né? Perfeito. Dizer quanto vale, qualquer um pode dizer quanto vale, né? Mas se realmente vale aquilo, é uma boa análise a ser feita, né? Qualquer mercado, ele tem especulação. Importante ser colocado isso, né? Então, você tem que analisar muito bem os números. Existe o conceito do cash burn. Você queimar dinheiro para fazer a escala rápida. Né? E você tem consciência disso, né? Que está você queimando tem consciência, dinheiro. Está ali no plano de negócio, está ali no roadmap. Cara, eu vou queimar a grana por tanto tempo até eu atingir X patamar e a partir dali eu vou dar lucro. Só que eu vou queimar muito para dar muito lucro lá na frente. Se é parte do
do plano, todo mundo topou jogar aquele jogo, tá valendo. Mal comparando, né? O avião tem aquela velha história que o avião queima 40% do combustível para poder sair do chão. Aí depois ele tá só planando, tá tranquilo. Ele tem que queimar muito combustível para sair do chão. É parecido Fora com que isso. dominar o mercado também. Né? Exato. E tem conceitos, cara. Tem startup muito bem no mercado que é bootstrap, desde da sua fundação, cara. O que é bootstrap, pra galera entender? Bootstrap é o próprio faturamento, banca o crescimento dela. E tá tudo ok também, assim, não tem o certo ou errado, né? Claro, hoje com a taxa Selic, né, os juros que nós temos no mercado mundial, alguns conceitos de cash burn foram por água abaixo momentaneamente. Então, o mercado olha muito também para a capacidade do empreendedor de gerir um negócio e gerir aqueles números. Então, alguém que queima muita grana e não está dando resultado, provavelmente o mercado nesse momento não vai entrar. Entrou no passado. Né? A gente tinha múltiplos de valuation de 14, 16, 20x do faturamento anual. Hoje o mercado está trabalhando com 4, 5 ali. Então o mercado também vai se ajustando a esses próximo conceitos. do negócio real, digamos assim. Exatamente. Então depende muito. Tem fundo que olha o EBITDA, tem fundo que não olha, só o múltiplo. Depende muito do conceito. Outra dica, né? Porque a gente vai aqui, vai falando, vai dando dicas. Vai investir num negócio, vai investir numa startup, vê se ela já passou por algum programa de aceleração. Conversa com quem fez essa aceleração dele para ver se foi bom, se realmente é tudo aquilo, se não é. Porque uma startup, quando passa por um processo desse, ela recebe um carimbo, uma verificação ali, o selinho azul, né, para dizer, opa, é verdadeiro, segue o jogo. Então, por isso que é tão importante, no final do dia, a gente vem de sucesso também. Sim. A gente vem de sucesso da aceleração para poder conectar com um bom investidor, para ele ter sucesso, ele realizar ali. Vocês são os validadores, digamos assim. Exatamente, porque no final do dia é isso, né? Quando a gente apresenta uma startup para um fundo, ele olha e fala, pô, veio da Cordel, veio lá do BS, tem alguma garantia, tem alguma segurança, então, pô, vou acreditar nos meninos. E hoje a Hub Local, que já está captando aí com fundos internacionais, eles validam com a gente as informações. É importante desde o início. E aí, realmente os caras são bons? Como é que foi do início? Rola esse papo até hoje, porque usa a gente ali como uma verificação de todo aquele papo. Então, muito cuidado, cara. Não investe em quem apresenta. Claro. Primeira fase de investimento na startup, vocês sabem qual é? É o próprio bolso, não? Ok, mas existe um investidor externo, né? O primeiro grande investidor externo é que a gente chama de FFF, né? Que é um termo em inglês que é Family, Friends and Fools, né? Família, os amigos ou os otários. Então, os bobos. Então assim, se você já teve alguém que acreditou no negócio, já é uma primeira validação daquela tua ideia. Né? O mercado acreditou, que aí existe um outro termo, a gente vai falando vários termos, como Strauss colocou aqui, meio supla, mas encontrar o PMF, né? Que é o fit de mercado com a tua ideia. Quantas pessoas já toparam pagar pelo teu negócio? Perfeito. Se o mercado está topando pagar, talvez é modelo de gestão, queima de caixa, alguma coisa de ajuste ali para fazer dar certo, mas o mercado já validou. Então isso também já é muito importante. Por isso que a nossa aceleração é com essa visão de go-to-market. É fazer a validação de mercado de ideias que já rodam, tem poucos clientes, mas com algumas conexões, com alguns empurrões ali, ele vai deslanchar e vai embora. Entendi. Esse conceito de startup, eu acredito que não tem uma unanimidade, né? Alguns dizem que é isso. Tem gente que acha que startup é só quando envolve tecnologia. E eu acho que não é o caso, aí vocês me corrijam ou não. Mas o conceito é ser escalável, é tecnologia, conceito de tecnologia. Na cabeça de vocês, qual o conceito? Até porque eu estava conversando ontem, né, num restaurante, e você estava falando com um rapaz lá, rapaz, você tem uma startup e não sabe. Tem muita gente que talvez tenha uma startup e não saiba, né? Exatamente. O conceito principal de startup é justamente a escala, né? E aí, se a tecnologia é o meio, é o que vai possibilitar a automatização, o modelo replicável, logicamente, em escala. E essa tecnologia vai depender. Pode ser, por exemplo, um maquinário que vai me viabilizar produzir em larga escala, né? Então, pode ser uma tecnologia que a gente entende computacional, ali um pouco mais virtual, ou uma tecnologia física mesmo, né? Então, por isso a gente... Muita gente liga startup é aplicativo, aplicativo, né? Exatamente, é a primeira coisa. Às vezes não é, né? Às vezes o cara tem uma startup, ele vai dizer, eu estou desenvolvendo um aplicativo. Ele fala aplicativo, ele não lembra nem de outro modelo. Ele liga diretamente a esse modelo virtual. Tem o exemplo da Fung House. Sim, acho que é uma startup que a gente
coloca como startup, advisor, né? Acho que você pode explicar um pouquinho Exatamente. melhor. É do Camilo? É do Camilo. A gente vai gravar com ele semana que vem aqui. Exatamente. E são clientes meus, inclusive. Legal. Eles são... a gente atua como advisor, né? Conselheiro, lá na startup. E o produto que a gente está atuando como advisor é um produto que vende... É um fungo, né? É um mix de fungos para tratar dermatite atópica em pets, né? Cães e gatos. Então... Não tem nada a ver com aplicativo, nada a ver com plataforma. Mas é uma solução inovadora que não É uma existe no solução mercado. inovadora. E é que escalável. busca atingir escalável. escala. Então, Que pode ir pro mundo todo. é né? uma startup. Entendi. O Cadu também, já especialista em marketing digital, já lidou com várias startups, principalmente fintechs e vendas e dropship e tráfego pago. De tudo isso que tu viu, que já trabalhou, Caduzão, o que tu mais que acha que foi num caminho certo? Cara, eu pivotei um pouco o meu negócio de uns tempos pra cá, porque eu ia muito mais pra parte de vendas mais forte, e como eu comecei a lidar muito mais com inteligência artificial, e acabei, até estava fazendo essa avaliação esses dias, eu comecei a conectar ferramentas, comecei a ter muito contato com donos de ferramentas e soluções junto com o mercado. Porque comecei a produzir muito conteúdo, a gente criou uma metodologia de distribuição desses conteúdos de ferramentas. E uma das coisas que eu vejo, cara, que é um negócio fantástico comparado com no meu ponto de vista, não deixa de ser um infoproduto, digamos assim, só que num formato SaaS. E a grande vantagem é recorrência. Agora, por um outro lado, eu também vejo aquilo que eu falei. Os caras são muito apaixonados pela ferramenta, e eu já tenho um conceito, como eu venho do marketing, o produto em si, cara, ele entrega o que a oferta promete. O produto, no meu ponto de vista, até o cliente comprar o produto não vale nada. Por quê? E a maioria foca no produto, né? Porque o que acontece? Se eu chego pra ti, essa caneca aqui, ela é térmica, ela faz assim, ela faz assado. Cara, se você não tomar uma água com essa caneca, se eu não te der a oportunidade de chegar na tua casa essa caneca e você ter a experiência, cara, ela pode ser fantástica, mas só eu sei disso. Então, o que eu vejo? Os caras têm muito isso da solução, de estar amarrado muito com a ferramenta, porém eles não têm a ideia de mercado. De jogar no mercado, de fazer marketing, por aí vai. Tem muita gente com copo de plástico tentando deixar ele copo de cristal e nada de chegar no mercado. Exato. E assim, foi uma brecha, inclusive, que eu vi, justamente isso. Eu comecei produzindo conteúdo sobre inteligência artificial, daí vi, cara, esses caras têm muita dificuldade de chegar no mercado. E eu justamente... depois de muito teste, muito acerto e erro, eu consegui dar muita distribuição, principalmente para ferramentas. Sim. E é uma dificuldade que eu vejo dos caras. Meio que tem um abismo entre as soluções e o mercado de fato. Falando em soluções, outro mito que eu acho que existe, aí também vocês me corrijam, é que o cara pensa que para ser uma startup ele tem que ser totalmente criativo, criar um negócio inventar novo, algo né? que não Inovador existiu. demais. Mas como o Cadu falou de soluções, às vezes você pega uma solução que já existe aqui, solução A, a solução B, e junta e vira uma solução C, que é algo novo, né? Tem várias soluções parasitárias. O cara fica só de olho, porque assim, eu costumo dizer que é o seguinte, o cara que é do interior do Ceará, quando ele quer ver algo diferente, o que ele faz? Ele vem para Fortaleza. Sim, para levar para lá, né? Nós somos de Fortaleza, a gente quer ver algo diferente, a gente vai para São Paulo. O cara de São Paulo quer ver algo diferente, ele vai para a China, ele vai para Dubai, ele vai para Nova York. O cara de Dubai tem que ir para Marte, né? Exatamente. E da mesma forma, tem diferenças culturais, né? Diferenças regionais. Então, o cara tem que estar bebendo e vendo o que está funcionando em outros lugares. Pode ser que tenha uma solução que esteja rodando, por exemplo, sei lá, no México, que é um país que tem muito a ver com o Brasil, que, tanto culturalmente quanto de clima e tudo mais, que a gente pode ver lá funcionar bem e o cara dizer, pô, não tem isso aqui no Brasil, trazer para cá e aplicar igual, né? Ou seja, é uma solução parasitária, eu consigo enxergar uma oportunidade ali, não tem ninguém utilizando, eu só posso replicar, não é nada de novo no mundo, eu estou só replicando. Eu comecei a ter algumas experiências, daí não sei se faz sentido no ponto de vista de vocês, mas uma das coisas que eu vi, até fui estudar isso, tinha até uma, não sei se ainda existe essa empresa, que era uma alemã, Rocket alguma coisa, cara.
que ele pegava soluções, justamente isso que você falou, lá não sei aonde, levava para outro país e acelerava muito rápido. Pegando esse conceito, o que foi que eu fiz? Cara, tem muita ferramenta, muita solução que você pode replicar, só que ela nem precisa ser não é que ela vai ser ruim, pelo contrário, ela não precisa ter tanto diferencial, mas quando você acelera muito rápido, quando você dá a distribuição muito forte e a galera começa a utilizar, ela se torna líder. Então, antes mesmo de ter a inovação, você já pega o feijãozinho com arroz e acelera muito forte para as pessoas terem mais conhecimento. Faz sentido. Eu acho que é importante trazer um conceito aqui, 2 conceitos que eu acho que são muito importantes. Existem 2 tipos básicos de inovação. A incremental e a disruptiva. Incremental é você melhorar algo que já existe, disruptiva é fazer algo do zero, fazer algo novo. Então, por exemplo, um caso clássico que todo mundo fala no Brasil, o Nubank. Ele fez algo novo. Ele melhorou o que tinha, né? E o melhor. E aí é onde a gente mais fala para os nossos empreendedores. Talvez ele fez algo novo para, por exemplo, tanto de gente que não tinha conta e teve Tornou a sua acessível, conta, né? Exato. tornou acessível. Eu não sei se isso é Deu uma Na verdade, distribuição não. do Aí é jeito que que eu tá. falei. Na verdade, o que eu ia colocar aqui é o seguinte. Que muito empreendedor erra é que ele se apaixona pelo produto, se apaixona pela solução. Cara, a primeira coisa, vira o jogo. Você tem que se apaixonar pela dor que você quer resolver. O que o Nubank se propôs? Eu vou resolver uma dor de mercado. Ele olhou para o mercado, falou, cara, tem uma dor aí que ninguém está resolvendo. Peraí, não vou pegar nenhum modelo nada muito diferente, mas eu vou resolver de um jeito diferente uma dor do mercado que ninguém está resolvendo. Ele foi lá e virou o que é hoje. Então, assim, inovação, cara, é você olhar para a dor de alguém e se propor resolver aquela dor. Então, esquece produto. Produto, ele é o meio para você resolver a dor de alguém. Isso é legal, isso é um foco, né? Porque realmente todo mundo que quer criar algo foca no produto, velho. Cara, A maioria. Na verdade... Quando o foco tem que ser na dor, o que você vai resolver. Exato. Né? O copo é para resolver a dor de quem? Quem bebe cerveja? É para quem tá acampando e vai beber água de um rio? Para que é esse copo? Cara, você falando isso aí, e uma das coisas que eu também percebi, a galera ela pega 0,01% dos empresários que deram muito certo, tipo, é Steve Jobs, é Elon Musk, daí o cara, meu amigo, tem um Elon Musk, tem um Steve Jobs, agora nenhum, né? 6 Morreu. bilhões de pessoas. Daí o cara quer se apegar àquilo ali, cara, mas é muito fora, é tipo assim, de X jogadores, quantos são Neymar, quantos são Messi, mas o cara quer se apoiar em ser Neymar e Messi. É como você falou, se você ajustar, pô, qual é a dor? Qual é a dor do cara? O que ele está sentindo? Qual é o problema que eu posso resolver? Ele não precisa ser inovador, só que a galera quer bater na inovação. É esse o ponto. Exatamente. E aí lança um produto para mercado sem saber para quem vender. Cara, eu vou resolver uma dor de mercado. E eu vou resolver de quem? Esse copo que você falou, esse exemplo, você não vai vender o copo para todo mundo. Você pode vender para pessoas diferentes, copos diferentes, ok. Faz parte do contexto. Mas muitas das vezes você entendeu o que a gente chama de ICP, né? O perfil do cliente ideal. Para quem eu quero vender? Tá de forma muito clara de quem eu vou resolver a dor? Tá. Então hoje, se você vai ter uma ideia, meu amigo, que tá vendo ou ouvindo a gente, muita gente hoje empreende pela necessidade, não por oportunidade, né? A gente vive num país, a pessoa ficou desempregada e vou tentar empreender. Normalmente é assim que rola. Cara, você teve uma ideia de negócio, primeiro olha a dor. Olha a dor do mercado, olha de quem e depois você cria o produto. Então, muitas das vezes a gente tem uma ideia genial e depois vai ver para quem vender. Esse processo hoje ele é errado. Cara, que dor de mercado, de quem eu vou resolver e por último eu falo, como eu vou resolver isso? Eu acho que vocês, falando já dos pitches que vocês recebem lá, né? Já devem ter recebido aí mais de 500 pitches lá de negócios e tal. Essa questão de foco na dor é uma das primeiras coisas que eles perguntam e olham. É a primeira coisa. É a abertura do pitch. É a abertura Se do o pitch. pitch dele já não começar por aí... Já começou ruim. Cara, regrinha básica de pitch. De qual é a dor, de quem é, qual o tamanho de mercado disso e como eu vou fazer. 4 pontos. Repetindo aí, vai. De quem Qual é a dor, qual é a dor? de quem é, qual o tamanho do mercado e como eu vou resolver. Se o pitch não englobar pelo menos esses 4 pontos... Claro, e tem o quinto, muito importante,
qual é a minha fase de desenvolvimento para chegar em algum objetivo que também tem que estar por escrito. Mas pelo menos essas 4 etapas, se não tiver ali muito claro, o cara não sabe para onde vai. Ó, então, dica aí para você que está começando um negócio, seja startup ou não, serve também para outras. claro, serve para negócio. Qualquer negócio. Serve para qualquer negócio. Então, vamos lá. Qual é a dor que eu vou resolver? De quem? Qual é o teu público-alvo? Como eu vou resolver essa dor, e qual o tamanho desse mercado? Porque às vezes é uma dor, mas é tão pequena que não vale a pena tu criar uma empresa, né? É porque no final, se você for analisar, cara, o empresário, ele resolve dores. Exato. E a galera chega resolvendo só a sua própria dor e acha que todo mundo tem aquilo, né? E aí, Cadu, você vai concordar comigo, né? Vendedor tradicional, ele pega o telefone, vai te ligar e fala assim, não, eu sou da empresa tal, eu faço isso, o meu portfólio é esse, eu atendo. Ele fala. Cara, hoje o processo de venda é 80% de escuta e 20% de fala. É mais consultivo do que qualquer Porque outra a primeira coisa é entender a dor do teu cliente. Se tu não entender qual é a dor dele, como é que você sabe que você vai resolver? Você está empurrando o goela abaixo? Eu estava falando contigo ontem lá, a gente na mesa, e eu fui ter uma reunião com um cara que estava apresentando uma solução para minha comunidade de podcast. E na call ali de 30, 40 minutos, o cara falou 50 vezes. Eu contei, mas que esse cara falou, eu quero expandir meu negócio, eu quero isso. Beleza, mas o que tu tá agregando de valor pra minha comunidade? Pra mim não tá funcionando, né? Não chegou aí, nada. Eu falei pro cara, bicho, ele falou, eu trabalho com vendas, vou te dar um feedback bacana para as próximas reuniões e tal. Agrega valor pro cliente, que o cara, ele vai ver esse valor e vai querer te comprar, né? Então, porque no final do dia, cara, ninguém quer comprar nada. Sim. No final do dia, se tu vai ligar para alguém para vender qualquer coisa, o cara do outro lado está só interessado em um único objetivo. Se aquela pessoa que está ligando resolve uma dor dele. Se não resolver, irmão, não interessa qual é o tamanho da tua empresa, quem são teus clientes. Se tu não importa, né? Não ficar claro para ele que tu vai resolver uma dor que ele tem, acabou. Então, dica aí, vai vender, né? Porque a gente ajuda a montar a máquina de venda. 3 perguntinhas básicas que você tem que responder na hora de uma venda. Primeira coisa, o cliente tem a dor que você resolve? Se ele não tiver a dor, nem continua o papo, cara. Não vai ter valor que você está entregando para ele. Segunda perguntinha, é importante para ele resolver essa dor? Ele vê valor nisso, porque se ele pode ter a dor, mas para ele não é importante pode ser aquela história do prego na bunda que não tá doendo, tá ali. Ok, tá bom, vai vivendo com aquilo. E terceiro, proposta não é panfleto. Cara, se ele tem a dor, é importante, mas não é urgente, ele não quer resolver, não manda proposta. Para ali no portfólio, para ali no papo. Ficou amizade, cafezinho foi bom, mas eu não vou te mandar proposta. Por quê? Porque ele não quer resolver. E né? isso com os mentorados de vocês e com os parceiros que estão dentro lá do Cordel, vocês dão esse treinamento. Ó, meu irmão, tu tem que treinar o teu pitch de elevador aí. Vai que tu encontra um cara aí, tu tem que, em 2 minutos, tu tem que falar. Tem gente que não consegue concatenar, objetivar a ideia do seu projeto em 2 minutos, né? O cara tem que passar meia hora explicando, 1 hora... Não, tem gente que não consegue... Nem 1 hora consegue, né? De jeito nenhum, cara. Eu também sou dono de solução. Velho, às vezes você vai conversar com um desenvolvedor, você vai tentar, né, conversar. Os caras não sabem nem se comunicar, cara. Por isso que estão nos backstage, né, nos bastidores. Esse é o problema. É engraçado. No começo a gente tinha paciência e tempo para isso, né? Sim. O cara marcava comigo, 50 minutos para ele apresentar, no final ainda não tava sabendo mais porra nenhuma, porque eu já tinha cansado, né? Ou o cara prende a tua atenção e, negócio interessante, fala um pouquinho mais, eu tô com dúvida sobre isso, fala isso. O cara tem que passar a mensagem dele em 3, máximo 5 minutos. Depois disso aí eu quero tirar a dúvida se eu me interessei, se não, tchau. Sim, porque o tempo é valioso para todo mundo, Exato. Né? E é o que você falou, você tem que estar preparado. Por exemplo, recentemente... A gente recebeu a visita do pessoal lá, fundador do Zé Delivery e do iFood, né? O Diego Libânio e o... Eles são daqui? É do Ceará? É de São Paulo, né? O Diego Libânio e o Guilherme Bonifácio. E aí a gente apresentou apresentamos lá algumas startups. 2 semanas depois, o Guilherme me manda uma mensagem. Strauss, me interessei por startup tal, tem como me mandar o pitch? Eu mandei o pitch. Logo depois ele, cara, tem um fundo aqui... Só que o fundo americano, me manda esse pitch em inglês. O pessoal não tinha. Cara, te vira, 30 minutos te vira aí para preparar o pitch em inglês que eles vão mandar aí para um fundo americano. Inteligência artificial em 5 minutos. Exatamente. Então, rapidinho o cara tem que se mexer e estar preparado. Agora a gente vai para uma feira lá em Dubai.
correndo atrás para... Já tô anotando aqui, já vou botar meus pitch tudo em inglês. E árabe, né? Porque daqui a pouco, né? O mundo hoje é globalizado, então você tem que estar preparado para as oportunidades que podem chegar. Inclusive, eu acho que a moeda mais valorizada do mundo é o... justamente não é árabe não, exatamente, cara, mas ela vale 9 vezes o dólar. Eu não sei o que é haitiana, alguma coisa haitiana, que eu tava justamente... Por que eu sei disso? Eu tava fazendo um produto, traduzindo ele com inteligência artificial, justamente para vender para o mercado... Legal. Mercado dessa moeda, que é melhor, 9 vezes o dólar. E desses pitches todos que vocês receberam, tem alguma coisa aí que é engraçada, que vale a pena, sem falar nomes, claro, né? Que vale a pena falar, porque vocês devem ter visto muita coisa legal, muita coisa talvez genial e muita coisa bizarra também, né? E aí, Marcos, o que é que teve mais de bizarro? Eu tenho uma lista aqui. A tua lista, né? Tu tem que ter essa lista aí. Como falar sem magoar algumas pessoas? Cara, mas assim, eu já vi... ficou bem estranho na época. A época... A gente tem, às vezes, que até segurar o riso, né? Porque senão o cara tá aplicando ali 1 milhão naquele negócio e você fica assim, rapaz, o cara é doido, ele tem algum problema, né? Teve um cara que botou um robô em cima de uma mesa. No final das contas, era um robô. Já existia o robô. Era já um galo. existia. É um protótipo. Protótipo, já existia. Era um galo sem cabeça, um robô. E a estrutura do pescoço parecia uma prótese erótica. Você ficava sem entender o que era aquilo. Mais conhecido Era como um pinto vibrador. no duplo sentido, né? Exatamente, era um galo que parecia um pinto, né? E daqui a pouco ele querendo colocar para funcionar lá, com rodinha e tudo mais. E ele queria vender uma solução de galo de briga. Um robô galo de briga. Para substituir os galos normais, é E isso? no final das contas, esse não era nem o core do negócio. Não, o ele core usa do o robô negócio... para treinar o galo de briga. Isso, ele é só Putz, treinamento. não era nem para ser a questão ambiental de tirar É um o galo. sparring, É. né, que chama. E o core do negócio era que ele queria ganhar dinheiro com streaming, né? Ia ser o UFC Galo, mais ou menos. Então, cara, a gente vê muita coisa O cara desse tá muito fora da curva aí. da caixinha, fora da curva, né? Inovador, que a gente não também consegue não tá pegar, né? cara, velho? a gente tá fora do time aqui, não é nem questão de obsolescência, é porque tu tá muito à frente e a gente ainda não alcançou. Talvez seja outro, Não, né? imagina a gente anunciar que tá acelerando uma startup de briga de galo. Ia ser um sucesso na rede social, não é não? Meu Deus do céu. Complicado. Que o que eu pensei quando tu falou aí, pô, briga de galo, não tem hoje aquelas batalhas de robôs, Sim, né? sim. O cara vai substituir, do jeito que o Eric falou, daí, sei lá, Questão vai ambiental, talvez, né? né? Exatamente. Um animal ali e tal. Mas, cara, Mas assim, como é que vocês identificam se existe essa nomenclatura ou não? A gente já falou aqui algumas vezes nesse episódio de Early Stage, que ela tá lá no começo. Já chegaram para vocês pitches que estão só no PDF, no PowerPoint? Tem uns que chegam que já está tracionando ali, já tem um pequeno faturamento, outros já estão tracionando bem. Como é que vocês identificam se é um early stage ou se já está rodando? Como é que a gente identifica isso? Via de regra, a gente criou uma tese. Certo. Né? Então, normalmente, via de regra, a gente investe em negócios que são B2B, ou seja, são negócios que vendem para empresas. Certo. Por quê, Marcos? Porque é muito mais barato de você colocar no mercado do que um produto B2C. Produto B2C eu vou ter que investir muito em mídia. E mídia é muito caro. Né? Tráfego pago, televisão, rádio, outdoor, tudo é muito caro. Né? Para você ganhar escala. Segundo, a gente investe em negócios que tem que ter no mínimo 2 sócios. Um de tecnologia e um de business. Porque o cara solo, ele vai levar pancada, pode ficar doente, pode morrer e aí acabou. Desanimou o e negócio. tal. Uma série de coisas. Tem que ter algum MVP rodando, então, ou seja, tem que estar vendendo para alguém. E o ideal é que tenha no mínimo R$10 mil de faturamento. Então a gente usa como critério básico de seleção. Já dá uma filtrada bem Já bacana dá aí. uma boa filtrada. Mas, recentemente, a gente decidiu apostar no PDF. Mas é porque a gente não apostou no PDF. A gente viu uma menina muito jovem, mas a gente falou, cara, essa menina é uma águia. Eu quero ela por perto de mim. Porque se não for para esse projeto, pode ser para outro. Eu vou aproveitar ela para alguma coisa, cara. Essa menina é muito boa. Ela, inclusive, apresenta podcast. Tudo. E ela sabe quem é, né? Vai se identificar. Então, a gente acreditou muito nela. Eu falei, cara, eu tô acreditando em você. Eu vou te ajudar a tirar essa ideia do PDF. Nem PDF não tinha, né? Foi na mão que ela fez ali. Mas a gente falou, cara, essa menina é muito boa. Eu vou acreditar nela, vamos acreditar. E aí a gente sai um pouco da tese entendendo que ali é uma aposta. Mas de uma forma consciente, eu quero ter aquela pessoa por perto, mas via de regra,
a gente usa essa tese de investimento para poder se conectar com os negócios. E também tem as formas que vocês investem ou participam do negócio, né? Tem a forma de trocar por equity, tem a forma só de acelerar com a estrutura, tem um misto. Como é que são as formas que vocês podem ajudar a investir nas empresas? A gente investe como investidor anjo, né, em cash, auxiliando, ajudando, né, aportando ali naquela startup. A gente atua como advisor, que funciona como um conselheiro. Né? A gente vai ter atuações pontuais ali, encontros pontuais, que não fazem parte de uma rede, como, por exemplo, numa aceleração, que aí a gente tem são mentorias, são workshops, né? Alguns acompanhamentos específicos e personalizados na trilha, né, da Cordel e BS. E a diferença lá no BS tem esse período ali de incubação, que além de tudo, né, ele tem um espaço destinado a ele, pelo menos ali por 6 meses, onde ele vai poder estar ali respirando, né? A gente brinca que no corredor o cara vai tomar um café, quando volta para a sala já tem feito um negócio, já tem tido uma ideia, trocou uma ideia, caramba, eu estou fazendo isso errado. A gente fez uma fusão de negócio literalmente no corredor. Sim. Massa. E essa ambiência é propícia para isso, né? Em vez do cara estar só em casa ou no escritório sozinho, tá vendo outros negócios acontecendo que ele pode aproveitar algumas coisas de outros segmentos para o seu segmento e a importância de um cowork, de ter essa ambiência, né? E a gente até direciona, é engraçado, porque alguns negócios, sejam aí com empreendedores mais cabeça dura, mas que já tiveram certo sucesso no mercado, os caras têm certa resistência aí para um espaço como aquele, né? Porque eles é meio que um coworkingzão, acha que está, né? regredindo, Ele né? acha que está regredindo, é um coworkingzão na cabeça dele, né? Alguns entendem, outros não. E da mesma forma isso ocorre também com quem tem uma titularidade, né? Uma autoridade, falando de título acadêmico. O cara é mestre, ele é doutor, alguma coisa, ele diz, não vou ficar aqui com a garotada aqui, nesse espaço aqui que a gente já ouviu falar, né? Piadinha de mercado aí de corredor de universidade, que hub é só puff colorido, né? E a gente sabe muito bem que os puffs coloridos também geram nota fiscal. Então, às vezes o cara ou ele tem essa skill muito acadêmica ou já teve um sucesso no negócio de economia real, mas que ele não consegue se colocar, ele não consegue vestir a farda de startup. É como quem está de terno e precisa colocar uma camisa polo. Sim. Ele acha que não cabe ali para a realidade dele. E, cara, falando dessa geração aí, né, que a gente já está na geração Z vindo aí, você falou dessa menina aí que é uma águia e tal, com essas tecnologias, tudo que está disponível aí no mercado, internet, ferramentas, inteligência artificial, fica mais simples, não gosto da palavra fácil, mas fica mais simples de você criar um negócio e lá na ambiência de vocês. Tem muita essa galera millennials, eu também tenho uma galera de 40, 50 anos que está criando a sua startup pela primeira vez. Esse ponto é interessante, porque a gente tem uma faixa, né? A gente já tem mais ou menos uma inteligência, mínimo empreendedor, né? Viável que tu fala. Mínimo empreendedor viável. E a gente já tem inteligência sobre isso, então a gente consegue ter uma certa intuição sobre o que funciona e o que não funciona. Mas, via de regra, esse empreendedor, essa empreendedora tem entre 30 e 38, 40 anos, né? Essa faixa, por quê? É um cara que já bateu um pouquinho de mercado, já quebrou a cabeça, já apanhou um pouco. Tem uns calos já tem calo, né? Faz parte aí do crescimento. E também primeiro, ele já criou aí, ele é resiliente, né? Ele sabe apanhar para poder crescer. Já faliu, né? Já faliu, né? Já é via de regra. E também curso tem... bom, viu? Esse módulo 1 e módulo 2, né? Às vezes, né? É o MBA, pois, né? Então, o cara, ele já tem esse traquejo, né? E ele é um pouco mais humilde. Então, por ele ser um pouco mais humilde, ele consegue ouvir. E aí ele consegue mudar um pouquinho a mentalidade em alguns pontos. E é o que a gente chama de coachable, né? Então, o cara vai ter algumas habilidades, vai ter ali algumas skills interessantes necessárias para desenvolvimento do negócio e vai ter a cabeça aberta para receber um direcionamento. Uma dúvida minha, agora consultoria grátis, né? Cara, o Marcos falou que o custo de mídia em geral tende a ser caro. Porém, eu vejo uma outra vertente do mercado que é a famosa Media for Equity. Os influenciadores, a galera que faz muito conteúdo, que tem muita distribuição, pegando fatias de negócios. Faz sentido isso e vocês já têm visto esse movimento? Como é que está isso aí para vocês?
de influenciadores à frente de negócio e dando essa distribuição que muitas vezes a solução não tem. Essa distribuição. Porque, por exemplo, dá um exemplo. Antigamente as marcas contratavam influenciador para falar do seu perfume e hoje em dia as influenciadoras estão virando marcas e criando seus próprios produtos, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Ou né? então pegando o percentual do projeto para divulgar. É, assim, vestir a camisa Media for literalmente. Equity, eu quero participação para gerar para atração de clientes. Cara, tudo pode dar certo. É como numa agência de publicidade, eu tenho vários clientes que eu vou em um e falo assim, não, Busdó para mim não funciona. Aí no outro, não, televisão para mim não funciona. O outro, não, jornal para mim não funciona. Se eu fosse escutar todo mundo, nenhuma mídia funcionaria. Eu quebraria o meu negócio porque não funciona nada. E não é assim, né? Depende muito da necessidade. O teu negócio tem a ponta si? Ele precisa se comunicar com o consumidor final ali para realmente precisar de mídia? Tu precisa de mídia? Preciso. Beleza. Então faz sentido o Media for Equity. Porém, vai uma dica. Muito cuidado com que entrega você vai receber. Então faça um contrato muito bem feito. Amarrado, né? Muito amarrado para deixar claro qual é a mídia que você vai receber em troca daquele equity. Porque o equity é o bem mais precioso que você tem do teu negócio, cara. Você está dando uma parte dele para alguém. Então, se não for muito alguém que claro... você talvez nem conheça. Não conheça, não tem acesso, enfim. Então, está muito claro qual é a participação dessa pessoa. Está muito claro qual é a entrega que ela vai fazer, ou qual a entrega que essa empresa vai fazer. Por exemplo, nós temos lá no BS um mantenedor que é o Grupo Cidade de Comunicação, e ele sim se abre para esse modelo de Media for Equity. Mas não é de todo mundo que ele vai resolver o problema. Inclusive já teve aqui o Edson, né? Ele tem uma cabeça aberta, Exatamente. vindo de um mercado tradicional. Pô, já Sim. conversei com outras empresas de mídia daqui, os caras que estão nem aí, não querem saber de internet, podcast, porque acham concorrente. Já a galera lá do Grupo Cidade faz abrir a cabeça para esse tipo de Exatamente. inovação. O próprio Miguel, né, que é o acionista lá, presidente da família, ele é muito aberto. Estava ontem no evento Sim, com a eu vi gente, lá. inclusive. Então, um abraço para ele, para o Edson. E, cara, assim, depende muito. Repito, nem todo remédio vai resolver toda dor. Então, você tem que conectar essas pontas para poder dar certo, né? E aí eu acho que a chave aí do Media for Equity é fazer com que o parceiro que está recebendo ali o equity se sinta dono. É o senso de pertencimento. Se ele tem equity, ele tem que fazer por onde aquele negócio rodar. Porque só faz sentido se ele gerar entrega para isso. Vestir a camisa, né? Aí sim. Aí se ele gerar entrega, ele se sentir dono realmente, tiver um retorno, o negócio vai rodar. Porque senão vai ser mais ou menos o sentido. Eu vou pegar a blogueira tal porque ela tem acesso a determinado nicho, que é meu nicho. Pronto, cara. Mas aí eu vou colocar lá no contrato. Vai fazer 10 stories por mês, assim, assado. A mina vai fazer de qualquer jeito, né? Vai fazer sem gerar entrega. Se ela entender que aquele negócio crescendo, ela vai crescer junto, ela não vai fazer 10, ela vai fazer 20, né? E vai fazer de uma forma muito mais direta, Sim. com muito mais ânimo. Então, é fazer com que aquela pessoa ou aquela instituição que está ali adquirindo capital através de mídia se sinta parte, né? Tem essa senso de O exemplo mais simples de falar isso é só assistir o Air Jordan, né? E assim, ver o que o Michael Jordan fez Sim. com... Diz que ele ganhou mais dinheiro com o tênis do que na carreira toda dele de Sim, basquete. sim. Foi o melhor negócio que a Nike fez e que o Michael Jordan fez. Agora é Realmente. muito importante você que está acompanhando a gente aqui entender a diferença de investidor e de sócio. Sim. Né? Pronto, aí já que tu levantou isso aí, uma coisa que me passou pela cabeça aqui, que a galera não entende, aí talvez o Nazar possa explicar melhor porque é uma questão de direito. Vou dar um exemplo. Naquele filme lá do Facebook, o brasileiro lá, que era um dos fundadores, fizeram uma manobra ali jurídica e diluíram ele, né? Acho que a palavra é aí. Diluíram ele a tantos por cento que ele ainda ficou dono, mais um pouquinho, que ainda acho que é o brasileiro mais rico do mundo. Mas foi uma manobra que foi feita contra a vontade dele. Isso acontece muito aí, eu acho que em startups, né? Se o cara não for safo aí, a gente não nas entrou- rodadas vai... A gente não entrou aqui em detalhes de contrato, mas o cara pensa que a negociação se resume a quantos por cento, qual o valor do negócio, pronto. Geralmente, né, via de regra, as pessoas entendem que é isso. Mas as entrelinhas vão dizer muito mais do sucesso de quem está investindo e do negócio do que a própria negociação geral aqui, né? Porque esse mercado aí tem uns peixes grandes que os caras já sabem Tem disso, pegam os muitos- novinhos ali Tem e muitos gatilhos, muitas cláusulas que você pode levantar ou derrubar o negócio. Então,
É por isso que é o detalhe. Às vezes você é como quem vai no Google. Pega lá um contratão do Google e taca, não, vou fazer aqui um contrato de safe, né? Que é um contrato que estão utilizando agora, né? Tem algumas nomenclaturas. Tem um CIS, né? Contrato de investimento de startup, tem um safe, tem um mútuo conversível. Então o cara só joga lá o Ctrl+C, Ctrl+V, pega no Google e acha que aquilo ali vai resolver, né? Como quem bota, eu tô com dor de barriga no final da tarde, o que é? O cara pode ser de uma virose, é um câncer, né? Então, esse detalhe, ele precisa ser visto e precisa também ser discutido em negociação, porque quando você fechou aqui, fez a due diligence, já viu os possíveis passíveis, já regulou o que seria de contrapartida e de investimento, eu preciso setar alguns gatilhos, seja de próxima rodada, qual é o piso da rodada, seja de hipótese de saída, como é que vai se dar, um vencimento antecipado do valor, né, que eu tenho futuro. Então, tem várias situações que precisam ser negociadas enquanto cláusulas do contrato. Até mesmo em relação a escândalo, né? Que uma pessoa dessa exposta na mídia, se acontecer algum escândalo, ele pode derrubar o nome da empresa, né? Manchar o nome da empresa. Então, e a importância de pessoas que têm uma startup, um novo negócio, ter uma parceria assim como uma Cordel, né? Porque vocês vão ter esse olhar, né? O cara que tem lá, vamos supor, que é 2 sócios, um que é o técnico e o outro que é o apaixonado ali, ele talvez não tenha essa visão, não tenha a mínima ideia disso, né? O importante... Para ser enrolado é mais fácil. Sem dúvida. O importante do nosso trabalho é justamente essa visão multidisciplinar. Até brinco, né, no mercado, falando do mercado do direito. É muito difícil um advogado que tenha a minha visão, porque eu consigo ter esse olhar 360. Então, quando ontem eu estava olhando um contrato que foi oferecido a uma venture builder que a gente faz da gestão, que é a Balance Ventures. O cara mandou lá o contrato, passou batido lá no jurídico da VB, né, de um dos sócios. E aí a primeira coisa que eu olhei, é uma coisa de mercado, mas com o olhar jurídico eu consigo interpretar. O valuation era X e o valuation setado para a rodada seguinte era um incremento mínimo, era ali de 10%, 15%. Eu fiquei, rapaz, quer dizer que a próxima rodada já pode, a partir desse valor aqui, está muito baixo. Isso pode gerar uma diluição gigantesca para você. Então, é algo de mercado que um advogado comum não consegue enxergar. E da mesma forma ocorre falando de ambiência de aceleração e ambiência de hub de inovação. Por quê? A gente tem aí algumas skills, algumas habilidades de consultoria lá com a Gomes de Matos, de marketing e vendas com o Marcos, do jurídico e de algumas outras questões comigo também de gestão. Então, a gente tem esse olhar 360 que acaba agregando muito aos negócios que se conectam conosco lá. Tem uma palavra que a gente usa muito, que é o track record, né? Qual é o histórico de quem você está se relacionando? Por esse negócio de ter um negócio que não teve o PMF, né? O fit com o mercado. Eu tenho um amigo irmão, Leandro, um beijo para ele. Cara, a gente decidiu, alguns anos atrás, montar, não tinha Uber, não tinha nada, a gente decidiu montar um negócio que a gente ia alugar para mercadinhos o entregador com a bicicleta. E alugar o entregador? A mão de obra terceirizada, certo, com a bicicleta, certo, junto. Revolucionário, um negócio fantástico. Eu só esqueci de combinar com os russos. Sim. Sabe quantas bicicletas a gente teve no negócio? Nenhuma. Por quê? Porque a gente não teve cliente, não teve adesão de mercado. Então, assim, para poder dar esse conselho, lá atrás, cara, eu tomei essa pancada. Sim. Entendeu? Então, muito cuidado com quem se você relaciona para saber se realmente aquela pessoa tem um track record de falar, cara, eu já tive essa experiência, eu já passei por isso. Então, cuidado, olha de outra forma, com outro prisma, que vai ser melhor para você. Eu já vi esse filme, né? Eu sei o seu final. E o legal é que é como quem está beneficiando algum produto, né? Fica ali alguns resíduos. Então, tem muita gente que passou na jornada, que é uma ideia que a gente tinha lá no começo e que agora a gente começa a fazer sentido, né? Que era de reciclagem de talentos, né? Tem um cara que não funcionou em determinado projeto, que hoje tem alguma situação que a gente diz, caramba, esse cara pode estar aqui. Performa bem. E a gente outro, começa a encaixar as pecinhas desse quebra-cabeça, né? É alguém que não funcionou. Eles são quase um treinador de um time ali, vai escalando os jogadores. Cara, para aquela partida ali, talvez esses caras aqui sejam os melhores. Exatamente, esse cara faz sentido nesse time, né?
Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito. E falando de investimento em si agora, né? Vocês estão com um movimento agora, né? Porque existem fundos de investimento, venture capital e tal, e agora vocês estão fazendo um movimento que é o Cordel Clube, né? Que vai ser fomentar esse ecossistema, né? Aqui no Ceará e no Nordeste, mas também vai ter a possibilidade de pessoas que querem entrar nessa economia de startup e investir e ganhar com isso, né? E aí acho que convidaram o Júnior também por entender muito dessa questão de investimentos para participar desse Cordel Clube. Como é que funciona na prática esse clube de investimentos? É o nosso sócio, Júnior, vai explicar. Cara, é o seguinte... Chegou na hora do dinheiro, agora o cara vai... Aí ele entra. Ele já tava assim, ó, alongando. Cara, foi muito interessante como surgiu o projeto, né? Porque, só para contextualizar, nós no passado já tivemos um projeto muito parecido com... Sócio, né? Muito parecido com o Cordel Club, só que acabou a gente não levando para frente, só que ficou ali na gaveta e a gente falava de vez em quando e por aí vai. Em uma conversa, nós, cara, chegamos à conclusão que, cara, hoje o mercado de investimento, compartilhando de algumas dores do mercado de investimento tradicional, com o Marcos e o Strauss, surgiu a ideia de, cara, vamos criar um clube de investidores focado em investimentos alternativos. Porque, assim, hoje, a nível Brasil, quando a gente fala de investimento, a maior parte das pessoas lembram de bolsa de valores, ponto. E acha que só existe verdade, isso. A maior parte é poupança, né? Investimento é poupança. Tô investindo Não, na mas poupança. quando fala investimento, aí não sei o que, ações, e tem até medo de investir, e muitas pessoas querem entrar nesse mercado, entram e meio que ficam com a cabeça fechada, só para a bolsa de valores e ponto final. Só que existe um mar de oportunidades, né, fora Muito além da bolsa. muito além da bolsa, né? Então, a ideia do clube foi essa. Democratizar o mercado de investimentos alternativos. Então, nós unimos forças aí para criar esse clube e apresentar oportunidades, né? E fomentar, de fato, o mercado de investimentos de startups no Ceará, em Fortaleza, a nível Nordeste, e investimentos em empresas de economia real, né? E assim, acho que até o Marcos falou isso, eu queria que tu explicasse isso melhor. Por exemplo, isso hoje em dia, se eu me juntar com 10 amigos para investir numa empresa, mais ou menos isso que acontece. Só que vocês vão fazer de uma forma organizada, com vários critérios e que vai dar mais segurança para quem quer investir. E Mais ou menos por aí? Um detalhe que eu vejo, se é isso mesmo, com inteligência de mercado, porque não sou eu só colocando dinheiro, eu estou junto com vocês que vem toda a inteligência de jurídico, inteligência de aceleração, de growth, financeiro e por aí vai. É isso mesmo? Exatamente. A gente vai conectar oportunidades validadas por nós com esses investidores. Então, você vai pagar um valor mensal para estar nesse clube e aí a gente vai conectar oportunidades validadas para que você entre. Não só startups. Por exemplo, o mercado que eu quero entender melhor é o mercado de imóveis. Investir em imóvel devem ser os critérios muito próximos de investir numa startup. Localização, qual é a minha tese, qual é o ticket que eu vou investir e tal. Mas, peraí, se eu tenho um cara que entende desse mercado, ele pode me ensinar a investir, me trazer boas Ele oportunidades. já está investindo, né? Inclusive, já está com o dedo na reta. Exatamente. A gente tem, por exemplo, a gente também é representante da DXA, que é uma private equity. Private equity é um dinheiro maior do que um venture capital. Então, por exemplo, ela investiu na DocG, que é uma grande empresa de veterinária e de cosmético para pet. E também na Flapper, que é você compra o assento numa viagem, só que é no jatinho. Ah, né? bacana, já vi. É bem interessante. E aí, nós somos representantes deles. Então, vamos ter grandes oportunidades lá no mercado gigante, com muita grana rolando. Mas a gente também vai falar de criptomoeda, que é o mercado que eu falei, uma vez eu investi em cripto e tirei 2 dias depois que eu fiquei com medo da volatilidade. Pô, mas tem alguém para me ensinar? A gente tem o Einstein da criptomoeda, Se tivesse comunicado, eu não teria deixado ele vender. Né? Exatamente. Então, assim, é muito estar conectado com pessoas que têm um objetivo muito próximo do seu, que é ganhar algum capital com investimento, mas de uma maneira com risco minimizado, vamos dizer assim, porque foi validado por algum especialista naquela área. E não só a gente, né, enquanto liderança, mas todos que venham a compor cada pool. Pode vir um especialista de outra Isso. coisa. Pode, sei lá, a gente vai investir em uma health tech. E aí alguém lá, um grupo de médicos pode entrar para esse pool que vai investir nessa startup.
Obviamente que esses caras vão agregar bastante, vão poder abrir novas portas, vão poder gerar novas ideias, alguns insights, know-how, ou seja, é um compartilhamento de conhecimento, networking e de oportunidades. Isso dá segurança para investir, né? Porque assim, você investir, vamos supor aquela história do FFF, né? Ah, um sobrinho meu tá criando aqui uma startup e me pediu para eu investir nele. Porra, velho, mas não entendo porra nenhuma disso aí. Vou investir porque é meu sobrinho, mas se eu tiver num clube desse, que essa ideia vai ser validada por quem está no meio, me dá uma segurança maior. E outro ponto, né? Quando a gente fala em investimento, as pessoas pensam, tem que investir 1 milhão, 100 mil, 200 mil. Não, vocês vão apresentar soluções de investimentos talvez que sejam mais acessíveis, né? Exatamente. E vai acontecer às vezes como a gente faz com os nossos mantenedores lá do BS. O cara tem uma dor e a gente vai atrás de alguém que resolva aquela dor. Então, cara, eu tô a fim de investir na área tal. A gente vai tentar pesquisar para você e te conectar com alguma ideia que a gente valide que seja boa naquele segmento. Então, é uma via de mão dupla ali, todo mundo aprendendo, né, esse conhecimento coletivo para a gente minimizar risco e aumentar capital, que é o que todo mundo está buscando no final do dia ali. E vocês já definiram os critérios para qualquer pessoa pode participar? Tem alguns critérios para estar no clube? Como é que funciona? Tem que ser sócio do Júnior. Cara, assim, nós definimos alguns, né? Eu vou falar aqui os principais, né? Alguns principais. Ter no mínimo 5 anos de experiência no mercado como empresário ou um autônomo, né? Um empresário que trabalha ali sozinho, não tem tantos funcionários e por aí vai. Já se ferrou, né? Ele tem que ter um histórico, né? Tem que ter um mínimo histórico. Tem um colega minha, achei até engraçado, lembrei agora. Ela disse, rapaz, eu tô tendo tanta dor de cabeça essa semana que pra vocês que estão rindo de mim, eu desejo que vocês tenham um CNPJ. Então, assim, ter pelo menos essa vivência, né? Até porque isso traz uma bagagem para uma análise de uma empresa, ajuda, né? A analisar uma empresa e por aí vai. Segundo, ter uma reputação ilibada, né? Você não ter bom, né? uma condenação nem nada do tipo. Você disponibilizar um capital para o clube, para você se comprometer ali, para a gente ter um mapeamento ali de quanto a gente vai ter ao longo do ano para conseguir investir nessas startups, né? E, cara, fazer network, né? Fazer network. Fomentar o ecossistema. Fomentar o ecossistema. Inclusive, ontem, depois do evento, nós tivemos ali um momento de troca de conhecimento, de apresentações ali. Foi muito bom, que saiu muito conhecimento e vários insights, né? Inclusive, hoje, o pessoal estava agradecendo e por aí vai, que como o Caduzão falou, vida de empreendedor é muito solitária e no meio digital, né? Agora com a facilidade de você criar um negócio, escalar um negócio digitalmente, cara, eu vejo muito até dos meus mentorados. Eu tenho muitos mentorados que são desse meio digital e eles acabam que trabalham em casa, alguma coisa do tipo, e eu sou um apaixonado por network. E quando nós pensamos nesse clube foi justamente para isso, para a gente fomentar o network. Então, muitas vezes a pessoa tá em casa e, cara, tô aqui em casa sozinho e fica no loop, né, de tipo trabalhar em casa, só que não sai, não vai, não marca um almoço, um jantar, não participa de um evento. E ontem foi um dos exemplos, né, disso, desse network, dessa importância desse network. E só fazendo um adendo, uma observação a isso, esses requisitos aí que o Júnior colocou, esse valor que a gente coloca como um valor de aporte anual, não que a gente vá ficar com esse valor. Esse valor fica na sua carteira, você vai desembolsar de acordo com cada projeto que você quer entrar. Que você se identifica e quer entrar. Isso, exatamente. Só que a gente espera, né, que você gere esse capital investido durante o ano, até para que faça sentido o clube de investimentos, não? Sim, né? Como é um clube de investimento que não investe, né? E isso pode virar lá na frente, tem vários caminhos que pode virar, um fundo, né? Que isso pode virar lá na frente? Claro que vai ter algumas perdas de algumas startups, mas outras não vão dar bom, e isso pode virar o que lá na frente? Na cabeça de vocês? Cara, tem muitos caminhos, né, do que a gente pode virar. A gente pode virar um deal club, que é esse clube sendo gerido, né, que nesse caso a gente não nasce com essa gestão, mas pode ser no futuro. A gente pode virar um venture capital, que é um fundo com cotistas, enfim, questão bem mais amarrada. Enfim, tem milhares de caminhos ali que a gente pode seguir. A gente pode ter fundos vocacionados, né, para áreas, ou pode ser um agnóstico, ou seja, ser uma
uma vocação, seja, não é health, não é varejo, mas é tudo, enfim. Então tem milhares de caminhos que a gente pode seguir, mas a gente tem um grande objetivo, cara, que eu acho que é super importante deixar claro. A gente quer trazer o conhecimento desses investimentos alternativos o mais próximo para o nosso mercado local. Né? Deixar mais palatável, mais claro para a galera. Porque comum. a galera... Pô, startup, que diabo é isso? Muito longe. Foi muito legal. A pequeno. gente anunciou, né, que o time do Fortaleza é nosso mantenedor lá no espaço. E aí o time do Fortaleza fez uma postagem, né? E ficou marcado um dos comentários que eu vi lá na postagem. Qual foi? O cara falou assim, falou 1 quilo, não entendi 1 grama, mas já que o Marcelo Paes está dentro, é bom. Então o outro não entendi nada, mas é o Lion, não tem jeito. Então assim, é trazer um pouco, tornar mais palatável tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente tenta explicar para o mercado, para que a gente tenha mais investidores. Né? Porque no final do dia, cara, eu posso ter ótimas ideias, mas se eu não tiver grana para rodar esse ecossistema, ele vai acabar. E ainda falando do clube de investimento, né? Quando se fala em startup, né? Eu tinha alguma percepção, mas por exemplo no evento de outro comecei a ter outra. O cara que investe ali no startup, pode ser no começo ou mais em uma segunda rodada, ele sempre já está pensando numa retirada para ter lucro ou ele pode querer ficar com a empresa até ela crescer e ficar para sempre? Vou fazer só um adendo aqui, aí eu te respondo. Com o Cordel Clube a gente quer gerar 3 coisas: networking, experiências e oportunidades de investimento. Né? Então, no próximo passo aí do que a gente pode construir, porque agora a gente está deixando, a gente dá uma ideia, um panorama, né? Mas é uma oferta privada, não é uma oferta pública, né? Que a gente dá e deixa na mão lá do cara, decide. Daqui a oportunidade, se faz sentido, você vai lá e investe. Porém, um próximo passo nosso talvez seja criar um sidecar, como a gente chama no mercado, que é um veículo próprio, né, que vai poder correr. Nós vamos poder investir individualmente com cada investidor, porém, esses investidores podem entender, caramba, vamos colocar um montante em juntar na determinada conta, e aí esse sidecar vai sempre entrar em algumas oportunidades que a gente julgue muito interessante. Então, esse sidecar ele pode complementar alguns investimentos, entendendo que quem colocou dinheiro aqui já compreende que o negócio é sucesso e que a gente está investindo de forma muito assertiva. Então, é o cara que apostou, né? Volta naquela validação. Isso. Né? Se o conselho está dizendo que é bom, se o conselho vai aprovar e não individualmente cada um dos investidores. Né? E sobre o seu questionamento sobre quem pensa em investir em startups, né? Que é o da grande liquidez, foco de vocês. Né, do cara. A cabeça de um investidor, não vou dizer se é certo ou errado, sempre é de, tô investindo aqui para eu já pensando na hora da saída que eu vou realizar esse lucro. O cara, obviamente, ele pensa no ROI, né? O retorno do investimento. Porém, ele tem que entender que essa jornadinha aí de startup, principalmente early stage, ele leva de 3 a 5 anos, né, em média. Então, o cara que está colocando dinheiro agora, ele não vai ter essa pressa para ver esse dinheiro amanhã. Os primeiros investimentos o cara fica. Tem um colega meu que colocou um dinheiro no ano passado, ele fica, rapaz, será que esse ano vai rolar? Porque valorizou quanto? Porque assim, a gente tem, até dentro das nossas startups, as nossas aceleradas, a gente tem feito rodadas mais curtas. É quase que uma bridge em cima da outra. Né? A gente faz uma ponte para fazer um investimento mais curto, eu faço um sprint menor e tem uma valorização do negócio para não pegar um montante grande, ferir o cap table do negócio, o capital social, né? Eu vou dar muito equity, e daqui a pouco eu valorizei um pouco mais, então eu vou ferir menos, ou então vou pegar um montante maior. Então, como os sprints, né, são menores, o runway é menor, eu crio janelas de saída. Né? Porém, o cara que está investindo em startup, ele deve esperar aí de 36 a 60 meses para realizar esse capital dele. É a forma mais saudável, né? E até porque, se o negócio não der certo, ele vai ver, como o Anderson estava comentando ontem, nos 12 primeiros meses o cara vai queimar o dinheiro e aquilo vai deixar de fazer sentido. E se você for analisar, que no final é um negócio. E um negócio de 3 anos, onde você iniciou, investiu, já teve resultado, é um negócio como outro Sem qualquer dúvida. e se for analisar Tem uma curto curva, espaço. ele precisa né? crescer, então eu tenho que deixar ele se movimentar, ele maturar, então eu preciso esperar um pouquinho. Mas se você for investir numa startup, acho que é bacana criar parâmetros, né?
Claro que o negócio pode dar errado e perder tudo, né? Também pode o cara crescer de forma exponencial e chegar lá e você ganhar 1000%, 2000%, etc. Mas média de mercado, se o negócio der certo, se o negócio virar e você realmente fizer a tua saída, entre 5 e 10x, ou seja, de 5 a 10 vezes o valor investido, é a média que o mercado espera. Pronto, é isso que eu ia perguntar. Então a média de 5 a 10 é uma média boa. Se der mais que isso, é uma coisa excelente. Ótimo. Aqui eu já estou falando de excepcional. Sim. Essa média de 5 a 10. Já é Porque a taxa de investimento de retorno é realmente, assim, esperado, né? Porque aí eu vou tirar uma média. Porque se for 2, 3, é melhor deixar o dinheiro no banco. É. Porque, assim, no final das contas, quando eu vou compor uma carteira, porque, lógico, uma deu certo, 5 deram errado. Então, para compor uma carteira, eu vou esperar que aquela minha carteira me dê um retorno, a taxa de investimento de retorno, Cobrir o resto. em torno de 20%, né? Ou seja, vai ter uma que vai explodir, vai dar 100, a outra quebrou, não deu nada. Então, essa média vai dar ali 20% de carteira. E a gente sempre gosta de chegar nos finalmente do nosso episódio falando um pouco, principalmente quando são empreendedores seriais, né? Porque Júnior, B3X e mais 50 negócios, né? Você, a Ipanema, você não deixou o mercado publicitário, a Cordel, o Strauss também tem o escritório, tem o BS, o Cordel, então a gente sempre pergunta como é que vira a chavinha, né? Porque o Cadu também tem vários negócios, também é difícil você sentar aqui, sentar pensando no outro negócio, tem que virar a chavinha. Como é que funciona isso para vocês? Quer responder, mano? Ou é tudo misturado? Porque como vocês estão na ambiência ali, cara, meus negócios estão tudo acontecendo ao mesmo tempo, não tem como pensar só em Para um. mim, como é que funciona? Eu entro na sociedade se tiver um cara com condições de operar. Logicamente, todo mundo tem suas limitações. Eu não tenho como me virar em 1000. Sim. Eu participo de alguns negócios. Mas os negócios que dependem de mim, eu já estou ali estourando a minha cota, né? Se o cara que está à frente sou eu estou a maior parte do tempo no escritório ou no BS. E aí, quando eu estou no BS, eu digo BS Cordel, né? Que faz meio que uma coisa só, né? A gente divide, obviamente, ali alguns... Ainda mais no caso de vocês, que vocês estão vendo vários negócios, como tu falou, tá falando de qual é os 2 negócios que tu deu exemplo. Pô, o cara tá pensando de colégio e à tarde tá pensando em outra coisa. Funerária. E deve virar uma salada na cabeça de vocês e a dificuldade, de repente eu estou negociando aqui um investimento numa startup, daqui a pouco eu vou falar do divórcio do cliente, entendeu? Então, a salada, né? Essa chavinha pra virar, né? É meio que uma loucura, mas assim, a gente começa a trabalhar também, a gente se adapta, né? Tem hora que eu vou conversar com alguém e o cara... Aquela mente de homem, né? Mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem já é mais... é ali ou é aquilo ali ou não é. Meio que nesse meio, a gente começa a aprender a trabalhar com várias telas, né? É como se eu estivesse aqui com a tela do escritório, aqui a tela do BS, a tela da Cordel, e daí a gente vai trabalhando. Porém, com as limitações, eu vou precisar de pessoas excelentes também operando os outros negócios que eu não estou na gestão. Eu acho que a nossa origem, né? Strauss como advogado e eu como agência, facilitou muito ter essas várias janelas já, porque ao longo do dia você já trata de vários negócios ao mesmo tempo dentro de um negócio principal. Isso, obviamente, facilitou. Mas, cara, eu acho que hoje eu não conseguiria viver com um negócio só, assim, mas seria muito chato pra mim, assim. Então, acho que é muito o quanto você está buscando. Tem gente que busca tranquilidade na vida e quer ir para casa e ver série. Cara, eu chego em casa e vou trabalhar. Assim, meu final de semana, eu tô com a minha família, mas eu tô ali pensando em trabalho também e tá tudo bem, assim, né? O WhatsApp no final de semana, quem mais fala é o Marcos, né? Eu fico, caramba, de vez, pô. O Marcos não vai desligar, não. Não relaxa, final de não. semana, 10 da noite, no sábado, ele mandando mensagem no grupo de trabalho. Eu fiquei, como assim, pô? Vai curtir, vai tomar um vinho, pô. Mas quando eu vi uma ideia no meu caso, boa... É 4h30 da manhã, velho. 4h30 começa... Mas, cara, eu me divirto acorda, trabalhando, já gosta de entendeu? mensagem. Não é trabalho, né? Não é, cara, eu amo o que eu faço, assim. Acho que é muito bacana, assim, quando a gente fala de propósito, né? O meu propósito se identificou com o dele e a gente fez algum negócio que tá surgindo algum efeito. Então, assim, eu vivo pra isso, cara. Eu acho que eu nasci pra isso. Tem um cara que se identifica que nasceu pra jogar futebol. Eu nasci pra fazer isso. Então, assim, é missão de vida. É muito maior do que eu sou, assim. Transcende.
Então, acho que eu tô ali, às vezes eu encontro, vou para um negócio, tem uma filha, a Marina, beijo, filha, papai te ama. E, cara, eu vou ali no encontro de pais e eu tô tentando fazer algum negócio. Sim, tá querendo É entender natural, o que, né? que tem nesse mercado aqui. Orgânico, sabe? Assim, então, assim, eu, sinceramente, o que eu faço para dar conta, eu não sei. Boa Mas pergunta. tá dentro de Natural. mim, tá tão natural que E é legal acontece, né? de entender, né? De enxergar a sua vocação e encaixar com o teu propósito. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me falando, olha, se um dia você for despedir alguém, nunca diga para essa pessoa que ela não atendeu às tuas expectativas. Eu digo, por quê? O mais natural, mais transparente possível. Você prefere uma mentira sincera ou uma Confortável. verdade que vá te incomodar? Porque o feedback é real, é positivo. Enxergue que se ela está te dizendo isso, ou você não está entregando o suficiente, realmente, ou então você está se encaixando num lugar que não te cabe, que não é a tua vocação. Você não deve estar ali para executar aquele tipo de serviço. Vai encontrar onde é que você deve se colocar. Então, saiba enxergar e não se vitimizar. Enxergue uma crítica, uma posição, um comentário, de uma forma que você leve aquilo de forma construtiva. Né? A pessoa pode receber isso de duas formas. Uma, entender, caramba, realmente eu estou exercendo uma função que não me cabe, eu estou no lugar errado. Ou então se colocar como vítima e dizer, meu Deus do céu, o mundo acabou, eu me sinto inferior por conta disso. Né? Cara, e assim, esse processo, né, de trabalhar e não sentir que é um peso, né, um natural, eu lembro de uma frase que eu já escutei há muito tempo e eu peguei ela para minha vida, que diz assim, empreender é monetizar a sua paixão. Então, quando o Marcos fala que ele trabalha e final de semana para ele tá de boa, ele tá trabalhando e é natural, é porque ele tá monetizando de fato a paixão dele. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala não só fala de ter um CNPJ, é de fato de monetizar a paixão e viver com aquilo do propósito. E por coincidência, vou até citar o meu exemplo, eu me encontrei de fato no mercado financeiro. Sou apaixonado por isso, eu já fiz isso de graça e em um certo momento eu descobri que dava para monetizar isso. A minha paixão por isso, tanto dos meus investimentos como ajudando outras pessoas. Então eu criei uma tese para mim que eu procuro negócios que vão me ajudar a seguir esse meu propósito, que é viver de mercado financeiro, seja das minhas empresas, dos meus investimentos e assim sucessivamente. Mas isso é involuntário. Vocês estavam falando aí da questão de atração, de investidor, de conexão e tal, e eu tenho tenho focado muito em produção de conteúdo, até a gente estava conversando ontem. Aí vocês falando aí, eu já pensando, cara, eu falo de ferramenta, imagina se eu faço um conteúdo, para você que quer investir em ferramentas e tal, já joga gente pra lá. Natural. Porra, velho, viajando aqui na maionese já. E é legal que acho que os três falaram de propósito ali, né? E eu acho que tem uma vez escutando um podcast do Joel J, ele falou algo que me fez sentido para mim, que tem muita gente que tem essa angústia na vida, eu não sei qual é o meu propósito, o cara fica buscando, eu não sei, fica procurando e tal. E acho que ele falou que é só você fazer o que você gosta, que você é bom, que você vai cumprir o seu propósito. Isso. E aí você se encontrou nas finanças, você se encontrar no mundo das startups, dos investimentos, e eu acredito muito nisso. Em vez de ficar buscando, faz o que você é bom, e no caso de vocês, vocês são bons em reunir pessoas também, que não deixa de ser. Então, você acaba cumprindo o seu propósito. Né? E monetizando isso por consequência. E aí acaba monetizando por consequência. Caduzão, mentoria boa, hein? Top. A gente tem uma piada interna aqui que o podcast serve só pra gente chamar uma galera foda pra ter uma mentoria gratuita aqui de uma hora e meia. Estratégia. Deu certo o plano. Vamos colocar as redes sociais deles aqui e eu vou pedir também para eles darem uma mensagem final para essa galera que quer. Duas mensagens. Para quem quer criar uma startup, um negócio, e quem pensa em investir nesse modelo além da bolsa. Né? Porque quando a gente fala em startup, o cara está falando do sonho deles, né? E aí depois a gente fala aqui vamos mostrar logo as redes sociais deles, que depois vocês vão pensando aí. Ali no Instagram tem ali Cordel Ventures, né? Sócios da ABS Innovation Hub, top 10 Venture Capital no Brasil, segundo a ABS Startups. Isso é um número bom do Brasil, vocês ficaram entre as 10 mais investindo em startups. Nos últimos né? 3 anos. Nos últimos 3 anos. Porra, já aceleraram mais de 30 startups.
geralmente são daqui, todas são daqui ou não tem esse critério? Cara, a gente tem muito orgulho. Você falou de idade, eu pensei, mas não falei nela aqui. A gente investiu numa startup de São Luís. Uma senhora, já da terceira idade, com os 2 filhos, se mudaram de lá para vir para Fortaleza, para passar 6 meses no espaço conosco, que acreditaram no nosso modelo de Oh, negócio. que louco, velho. Bacana, Massa. bacana. Né? E Você contar- vê quando a paixão contar essa encontra- história aí de alguma forma, né? né? Então, assim, é isso, cara. A gente tem startup no Brasil inteiro, né? E agora a gente passa a estar credenciado em 5 editais, né? De governo do estado. Maranhão, Sergipe, Piauí, Alagoas e Ceará agora. Como é que vão funciona poder isso? É para contar. captar recurso público para investir em empresa, é isso? A gente está credenciado, né, junto à instituição pública que vai fomentar, vai custear a aceleração nos seus programas de aceleração através da Cordel, né, através do BS Innovation Hub, que é a gestão da Cordel. Então, nesses 5 estados agora a gente vai ter uma atuação direta e fomentada com o capital governamental. Massa. Então, quem quiser saber mais informações, vai lá, Cordel Ventures no Instagram. Lá vai ter informações sobre o Cordel Clube, né? Como é que vai funcionar, quem quer se inscrever e tal, participar. Também aqui o Instagram do BS Innovation, que foi uma das maiores novidades nos últimos anos aqui no Brasil. Porra, parece... Quem vai lá, quem não foi, cara, vai lá visitar. Parece o Vale do Silício mesmo, o jeito das baias estarem lá, que geram esse network, geram ideias bem bacanas. Sigam lá BS Innovation Hub. Só não tem um M. Pois é, eu tava vendo se Acho que foi BS Innovation Hub. na hora de apagar ali, ficou. Mas é BS Innovation Hub, né? Isso. Ali na Desembargador Moreira, no BS... como é o nome? Design. BS Design. Fortaleza e Juazeiro, né? A gente também tem Agora o Hub também foi para Juazeiro, né? Isso, no Espaço Bacana. Cuida Já também. abriu, já está funcionando. Já funciona. Massa. Então, quem quiser ser acelerado, quem quiser estar nesse ambiente, contacta ali o Instagram que vai ter isso, né? Passa aí o do Marcos ali, Marcos V. Saraiva, pai, marido, flamenguista. Ixi, deve estar na mesma crise aí, né? Empreendedor e investidor. E aí, multisserial, né? Ipanema, Cordel Ventures, BS Innovation, Growth Doctor, Food for Office, WorkNet, Connect, cara, o cara mexe com muita coisa. Quem quiser saber um pouquinho lá. E do Strauss Nazar. Uma curiosidade, o teu nome a família é o quê? Suíça ou o quê? Não, Strauss é porque meu pai gosta de música clássica, né? Ah, tá. É compositor de música clássica, Strauss, né? Richard Strauss. Johann Strauss também, que tem a família Strauss que é toda da música, né? E Nazar é da família materna, né? Meu bisavô materno, que é libanês. E aí Nazar. Show de bola. Startups, M&A, mais de 80 negócios acelerados, mestre em PI, o que é a PI? PI é propriedade intelectual. Propriedade intelectual e transferência de tecnologia, né? Tem o escritório, BS Innovation, Cordel Ventures, então quem quiser seguir. Essa parceria vocês anunciaram recentemente com Fortaleza, né? Junto Essa lá. semana. O Fortaleza entrando como mantenedor do espaço e para aproveitar também novas ideias, como é que funciona? A gente vai conectar levantadores que o clube tenha e conectar com soluções inovadoras para resolver esses problemas do clube. Mas conectando soluções a problemas. Boa. Então sigam aí nas redes sociais e deixa um recado final para a galera aí que quer criar uma startup e quem quer investir, né? Quem quiser O Júnior não apareceu, mas... porque o do Júnior é business, o B3X a gente mostra toda vez aqui, mas B3X Investimentos, quem quiser entrar em contato com o Júnior lá para fazer seu diagnóstico financeiro, quiser investir, quiser entrar no Cordel Clube agora também, né? Tá à frente e é parceiro demais aqui. Mas quem quiser começar no recado final... Se você está começando com o seu negócio agora, busque entender, né, como o Marcos falou, a dor que você quer atender, a que público você se destina, e aí daí você passa, né, a desenhar, a prototipar o teu negócio em busca de uma validação. Depois de tudo isso encontrado, você vai chegar lá na aderência desse produto pelo mercado, que é o Market Product Fit, que também que o Marcos comentou. Então, faça fase por fase, né? Como o Cadu deu o exemplo lá do copo térmico, comece com um copinho de plástico, em qualquer recipiente que entregue o que você deseja atender de dor, e aí você vai incrementando com as features, né? Com o que o negócio precisa ser incrementado, porque você pode até fazer o contrário, né? Já entregar um copo de prototipado para proteção térmica, mas você fatalmente vai ter que regredir em algum momento
para poder avançar novamente na tecnologia, e é mais fácil que você faça esse caminho contrário. Primeiro, entenda a dor, veja se realmente essa dor, essas premissas que você entendeu são absorvidas e é o que o mercado espera para poder ser mais assertivo. Já do outro lado, de investidor, se você quer investir em startups, busque primeiro tomar conhecimento do que tem de oportunidade, tomar conhecimento de como funciona para você montar a sua tese, e caso você queira co-investir com outras pessoas que tenham expertise não só na área que você atua, mas em outras áreas também, conte conosco através do Cordel Club. Boa. Cara, acho que a primeira coisa é se apaixone. A vida sem uma paixão, se apaixone por uma dor e queira resolver ela. E tenta resolver ela de forma rápida e barata. Conseguiu? Pô, tentei o copo de plástico ali, resolveu a dor. Pô, agora dá para melhorar. Né? Então, e se você acredita, seja resiliente. Não ao ponto de ser teimoso, mas seja resiliente. Acredita em você, acredita na ideia e vai atrás, cara. Mercado tem para todo mundo. Esse negócio de crise vai acontecer o tempo inteiro. Quantas crises nós vivemos nos últimos 10 anos? Né? E se a gente for analisar, a gente só vive... Desculpa até interromper, mas, cara, a gente só vive em crise. Exato. De crise em crise. É o o tempo eterno todo, voo de galinha. cara. Sobe, Exatamente. cai. Crise é oportunidade, né? O mundo é em crise o tempo Exatamente. todo. Crise é oportunidade também. O tempo inteiro vai ter oportunidade, vai ter alguém para acreditar em você. Se conecte com pessoas boas, não tente fazer sozinho. Cara, eu não teria conseguido fazer Cordel, BS se eu não tivesse esse cara do meu lado. Né? Então, eu não teria feito a Ipanema se eu não tivesse a Juliana, que é minha esposa, lá. Então, assim, você não faz nada sozinho. Cara, encontre pessoas boas que compartilhem esse sonho que você tem com você e que você tem ali todo dia alguém. Que no dia que você estiver para baixo, alguém vai te levantar. Tem várias vezes eu virei para os Estados e falei, cara, meu irmão, eu sei que o que a gente está conversando, você não tem muita gente para falar na tua vida sobre um determinado problema, mas eu tô aqui contigo, vamos nessa. E assim, né, saber escutar mercado, saber escutar o teu cliente e vai fundo, cara, você vai conseguir, você vai errar. E eu tenho uma ótima notícia para dar para todo mundo aqui. Cara, não se preocupa, vai dar merda. Vai dar merda, vai Meu irmão, dar você merda. vai errar, Sim. brother. A gente vive ainda no mundo, principalmente no nosso país, com uma cultura de que tu não pode fracassar de jeito nenhum, que fracassar é ruim. Meu irmão, é ruim, vai doer, né? vai doer pra cacete, mas assim, cara, tu vai aprender e vai te tornar uma pessoa melhor, um empreendedor melhor. Vai dar merda. Então, para de ter medo de errar, porque tu vai errar, não tem jeito. Então, assim, entende, não seja teimoso, aprenda com o erro e segue a vida e por aí vai. Então, tanta gente aí, né, jogando a vida fora, até, né, acabando com a própria vida, porque não entende que errar faz parte. Sim. Ninguém nasce ou ninguém amanhece falando assim, cara, hoje eu vou errar, hoje E eu vou acerta de ser primeira ruim. também. Eu acho que não conheço ninguém que acertou de primeira. Ninguém, cara. Você tem os gênios e tal. Os próprios gênios têm os seus altos e baixos, né? Então, assim, meu irmão, para com esse negócio de eu tenho que dar certo. Não, cara. Seja movido por uma paixão e de diversas formas você tenta mover isso. Se você conseguir, ótimo. Senão, não desiste. Tem muita gente que deu muito certo cedo, tem muita gente que deu muito certo tarde. E tem gente que não deu certo, mas aprendeu pra caramba, tem muita história boa pra contar. Então, assim, a gente aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias, né? Então, para de ter medo do fracasso, levanta a cabeça e segue em frente, se conecte com pessoas boas. Alguma coisa você vai levar de bom nessa história, nesse caminhar. Então, acho que é isso, assim. Não desiste, segue o rumo que vai dar certo. Boa. Bom, acho que recado sobre startups eles já deram aqui com excelência, né? Então vou falar de investimentos, da importância, né, de você investir, de você realmente... Eu acredito muito que um dos pilares da prosperidade é você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Até porque assim, pô, se você tem um montante X de dinheiro, ele está lá no banco parado, só para deixar claro, a única pessoa que está ganhando dinheiro com aquele dinheiro é o banco, tá? Que ele está trabalhando aquele dinheiro.
Então, eu acredito muito que um dos princípios da prosperidade é você ter ali o dinheiro trabalhando para você. E aí a gente vai falar de bolsa de valores, a gente vai falar de investimentos em startup, em empresas de economia real e por aí vai. Realmente, até porque existem projetos, né, como foi falado aqui, que muitas vezes estão precisando ali de uma aceleração, de um capital inicial para alavancar aquele negócio. Citamos aqui alguns exemplos, cases de sucesso. Então, assim, coloque o seu dinheiro para trabalhar para você, seja no mercado financeiro, seja em startups, e o Cordel Club nasce com esse objetivo, né, de ajudar e principalmente com essa bagagem, né, de todos nós aqui, a encurtar esse processo, né, de aprendizado, minimizar os erros e assim sucessivamente, para que você tenha resultado e consiga colocar o seu dinheiro para trabalhar de fato. Boa, só fera, hein, Caduzão? Brabos demais. Massa. Galera, queria agradecer demais. Eu sei que o tempo de cada um aqui é valiosíssimo, é corrido pra caramba por tudo isso que a gente falou aqui no episódio. Obrigadão por topar bater esse papo. Recados finais, Caduzão. Quem não se inscrever no Business Plan, o que acontece com a startup? Cara, na verdade, a startup vai quebrar, o dinheiro não vai render, vou logo dizendo. Então, ó, você que quer criar sua startup aí, não se inscrever no Business Plan, vai ter a maldição, nunca vai virar um unicórnio. Tem que se inscrever no canal do YouTube, Instagram, segue a gente, segue a galera lá, porque hoje foi uma mentoria, mais uma, né? E assim, só agradecer mesmo. Papo Boa. muito top. Show de bola. Então se inscreve, ativa o sininho das notificações para acompanhar todos os papos que rolam aqui. Só gente braba, só gente fera, que tem muito conhecimento da vida real. Até a próxima. Show. Valeu. Valeu. Show, galera.